Avança, Tiago. Boa noite a todos. O meu nome é Tiago Guadalupe e, em meu nome pessoal e da editora Prime Books, dou-vos as boas-vindas a esta terceira iniciativa da Prime Sessions. Se não tiveram a oportunidade de ver e ouvir as duas sessões anteriores, visite o canal YouTube Prime Sessions. A primeira live foi subordinada ao tema Motricidade Humana, um caso de aplicação prática, que contou com a presença do professor Manuel Sérgio e do seu discípulo Bruno Dias. A segunda sessão teve por temática o 3-4-3 e em que tentámos perceber o que tem de especial o sistema tático da moda. Foi um tema abordado numa live que contou com presença online de Pedro Boças, João Traião, etc. Hoje, do jogo pensado ao jogo jogado, descodificando o treinador e o jogo, é o tema desta session, onde teremos o Remo Jonatas, criador da Quarentena da Bola, que deu origem ao livro Descodificando o Treinador e o Jogo. Como convidado especial, teremos o treinador Vítor Pereira, um treinador de excelência, um profundo conhecedor do futebol, campeão em vários países, e todos nós tivemos a oportunidade de ver e ouvir os seus brilhantes comentários feitos na Final Four da Taça da Liga. E o Vítor Pereira irá partilhar a sua visão sobre o papel do treinador, na forma como pensa o jogo e depois como é que passa à prática. Boa noite aos dois. Sejam muito bem-vindos à terceira session. Muito gosto. Boa noite a todos. Antes de passar a bola, e também ao Vítor Pereira, dizer a todos os que nos estão a ver e a ouvir, para todas as questões que tiverem, podem colocar à vontade, que, de acordo com as nossas possibilidades, iremos tentar dar resposta às mesmas. Remo, vamos então arrancar com isto e faço-te aquela questão da praxe, que é mais que normal. Como surgiu a ideia para tu criares a Quarentena da Bola e, depois, por consequência, este livro? Muito obrigado, Tiago. Obrigado ao Jaime Castelo da Abreu também. Aliás, esta oportunidade fantástica para, em confinamento, podermos ainda assim lançar os nossos livros, que é fantástico, e ao Mr. Vítor Pereira por ter aceito mais um desafio que eu lhe lancei. A Quarentena da Bola foi algo que surgiu um bocadinho por acidente, mas lembrando-me da última vez que me encontrei com o Mr. até para lhe entregar o livro, ele dizia-me, bem, tu criaste aqui uma coisa do caraças. E foi muito por uma necessidade pessoal. Entramos em confinamento, eu a primeira semana estava ali um bocado frustrado, sem saber muito bem o que acabei de fazer, e naturalmente acabei por juntar duas áreas que estão muito presentes na minha cabeça, o jornalismo e o futebol, porque a minha vida foi dividida entre as duas partes, ou o jornalista ou o diretor desportivo, e portanto inicialmente foi algo para me ocupar, mas pensando quem estivesse do outro lado, o que é que ia gostar de ouvir, o que é que ia gostar de aprender. E naturalmente fui à procura, felizmente com alguns bons contactos, bons amigos, de treinadores que quisessem também entrar nesta jornada comigo da partilha, e transformou-se num verdadeiro monstro, entre aspas, que deu origem ao Descodificando o Treinador e o Jogo, que mais não foi do que passar para papel este legado que foi deixado por estes treinadores, como o Vítor Pereira representa esta classe. No livro estão mais de 65, salvo erro, mas foram mais de 300 nesta altura que já passaram pela Quarentena da Bola, desde o futebol distrital, do futebol formação, futebol feminino, Campeonato de Portugal, Segunda Liga e Primeira Liga. E, portanto, isto foi o que me moveu a mim. Felizmente o livro tem arrastado ainda mais gente para a Quarentena da Bola também, e, acima de tudo, deve-se a homens como o Vítor Pereira, e por isso, Mister, até para começarmos aqui também a nossa conversa, e agradecendo a todos já que nos estão a acompanhar, agradecer-lhe pela disponibilidade, e dizer-lhe, começamos por aqui. Muita gente ficou muito admirada e dizia-me, eu não tinha ideia que os treinadores portugueses tinham tão à vontade ou que queriam tanto partilhar como partilharam na Quarentena da Bola. Mas a verdade é que eu acho que isso sempre esteve presente. O que acontece a maior parte das vezes é que quando estão em contexto de clubes, as perguntas são sempre muito direcionadas para coisas muito factuais e atuais e muito pouco para o jogo, não é? Portanto, os treinadores não falam assim tantas vezes do jogo porque também não se criou esse ambiente. Felizmente, no meio de uma situação difícil, como foi a pandemia, consegui eu e muita gente, que entretanto foi criando espaços deste género, ir à procura do jogo e do treino. Não sei se é esta a sua leitura, mas também o que é que o motivou assim para estar na Quarentena da Bola, por exemplo. Boa noite a todos, mais uma vez.
É assim, de facto, nós não temos um espaço, nós treinadores, não temos um espaço para debater ideias, né? Há poucos, de vez em quando, a Federação promove determinados momentos para se debater, só que muitas vezes não há tempo, né? Não há tempo. E eh, esta partilha, eu acho que o treinador português, eu falando por mim, eu não tenho problema nenhum. Eu falar de futebol, para mim, dá-me um prazer enorme. Portanto, eu não preciso. Eu estava-te a perguntar há pouco, oh, Rémulo, vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Vamos falar de quê? Pronto, vamos falar de futebol. Pronto, vamos falar de futebol. Com certeza que vamos. Isto começa-se a dar linha, começa-se a dar linha e com certeza que há muita coisa. Portanto, porque quando nós estamos no futebol por paixão, hum, naturalmente as coisas saem-nos. Nós partilhamos as coisas naturalmente. De facto, a quarentena da bola foi um momento brilhante para mim. Eu já disse, tive a oportunidade de conhecer gente nova, tive a oportunidade de ouvir gente do meu tempo que foram referências para mim no tempo anterior ao meu, gente que eu aprecio muito e, um, portanto, um privilégio muito grande. Portanto, quando me falaram a primeira vez, eu não conhecia, sinceramente, não sabia porque eu não sou muito destas coisas de, daqui das redes Das redes sociais, sociais. pá, não sou, sinceramente não sou. Mas depois que me falaram, pronto, eu fui analisar e achei extraordinário, achei realmente foi uma iniciativa de louvar e se calhar opá, dos melhores cursos que se realizaram em toda a história do futebol português, para não dizer, porque acho que foi realmente muito interessante e tomara eu, enquanto ainda no início da minha carreira, ter tido a oportunidade de partilhar tanto conhecimento, não é? E o Mister tinha a lição bem estudada quando veio à quarentena sobre tudo o que os outros tinham falado, incluindo eu e o André. O Mister sabia exatamente aquilo que a gente Porque, tinha porque, andado ali a dizer. porque eu depois passava o tempo, tinha muito tempo em casa, né? Não tinha jogos, pá, e depois passava o tempo a Tinha ouvir, o não é? bloco, Ouvia não é? um, Da ouvia o apontar. outro, e pronto, sinceramente, adorei o que eu vi e constatei que aquela malta de antigamente continua a ter muito valor no futebol e alguns a serem mal aproveitados, do meu ponto de vista, eu já frisei isso. E muita gente nova, epá, que eu naturalmente por andar por fora perdi um bocadinho o fio à meada, mas gente com muita qualidade e que vai aparecer aí, de certeza que vai dar continuidade a um legado que nós já temos um legado de treinadores portugueses por todo lado, em todo o mundo e com sucesso. Mister, antes de passarmos para falar de coisas que é o que quem nos está a ver quer ouvir, quer falar do treino do jogo, só perguntar-lhe o que é que achou do livro. Eu posso dizer aqui, não é nenhuma confidência, eu entreguei o livro à tarde ao Mister em Espinho e no dia a seguir de manhã o Mister estava a mandar uma mensagem com o seu feedback, muito lhe agradeço e que obviamente muito me honrou. Mas o que é que achou do livro? Fácil de ler, já me disse que era, mas se foi algo Não, que assim também o apaixonou para lá daquilo que viu na quarentena. para mim, para quem quer ser treinador, novos e velhos, em início de carreira ou em final de carreira ou numa fase intermédia da carreira, é um livro obrigatório. Para mim é um livro obrigatório porque nas palavras, eu não quero dizer que as coisas que se digam no livro sejam para seguir à risca. Agora, há Claro. muita coisa que liga aqui um cliquezinho que nos põe a pensar. E foi, eu disse na altura, que quando comecei a ouvir os treinadores, eu fui apanhando coisas que me fizeram refletir, e fizeram-me refletir, e é assim que se evolui, não é assim que se evolui, são luzes que ficam cá dentro, e este livro é isso mesmo, este livro se ler o livro com atenção, apanha-se uma coisa, apanha-se outra, apanha-se outra, apanha-se outra, e depois tem que se refletir sobre ele, refletir sobre aquilo que foi dito, juntar as coisas e ver se fazem sentido ou não. E ver se para cada um de nós faz sentido ou não. Não é?
Portanto, é para mim, um livro que está, um livro que para mim é imperdível, é imperdível. Muito obrigado por isso também, Mister. Eu vou aproveitar o facto de já termos falado em me ter confidenciado, e aliás há pouco estava a dizer isso, que tenho aproveitado este tempo para estudar muito, e muitas coisas do que nós falamos, entretanto, já teve tempo de ir evoluindo, e também podemos dizer aqui publicamente que se há coisa que quando se fala com o Mister não gosta muito de falar muitas vezes, e muitas vezes seguidas, e de se repetir, e portanto há sempre esse desafio, e eu tive essa situação em atenção quando estava a preparar aqui esta nossa live. E se há algo que eu retive ao reler o livro, depois de o escrever, porque é algo que está na moda, aliás, viu-se que uma das sessões que a Prime Books fez foi de um livro 343, o Sistema da Moda, e o Vítor Pereira falou nisso na quarentena, para dizer que até na China, naquele momento, estava a tentar introduzir a questão com uma indicação apenas, a equipa conseguir mudar de sistemas, incluindo para um 343, porque assim realmente conseguia ser muito perigosa. E eu queria lhe perguntar se conseguiu fazer isso e também se consegue entender o porquê do sucesso deste 343, que eu acho que está muito nas dinâmicas, como o Mister explicou, para lá da estrutura propriamente dita, porque a estrutura já se usava há muitos anos atrás, até há décadas, se calhar de outras formas, mas usava-se. Mas também está surpreendido com este sucesso da estrutura neste momento no futebol português. É engraçado que eu tenho tirado uns apontamentos, porque nós vamos evoluindo. Como é que eu tento evoluir? Eu tento evoluir analisando as equipas, tirando apontamentos, percebendo. Eu procuro estar sempre ligeiramente um passo à frente, né? Um passo à frente, as tendências, perceber quais são as tendências. E há uma certa tendência, eu acho que foi o Carvalhal que disse aqui há algum tempo, que trabalhava em cima de conceitos. Eu não sei bem se ele disse assim, mas o que eu entendi é de facto o que eu entendi daquilo que ele disse, e olhando para a equipa dele, olhando para o Braga, por exemplo, nós podemos falar do Braga, podemos falar do Sporting, do Sporting, mas o que eu vejo, por exemplo, no Braga, o que eu vejo num Leipzig, eu cada vez mais sinto que o sistema ou a estrutura, quem chama sistema, quem chama estrutura, é de facto um ponto de partida, porque cada vez mais eu entendo que de facto nós temos que trabalhar sobre comportamentos independentemente das estruturas, independentemente dos sistemas. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que nós queremos que a equipa ataque de determinada forma e defenda de determinada forma. Independentemente, a estrutura para mim cada vez mais cai para o lado estratégico do jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos imaginar um 4-3-3. Um 4-3-3. Eu posso transformar em termos ofensivos, um 4-3-3 que até podia ser o ponto de partida, eu posso, no decorrer do jogo, eu posso transformá-lo rapidamente, juntando um dos extremos, juntando ao ponta de lança e subindo o lateral, e eu posso ficar a jogar rapidamente em 3-3-4, em termos ofensivos. Não é? A equipa fica desdobrada em 3 defesas, 3 médios e 4 jogadores sobre a linha defensiva adversária. Mas eu posso pegar imagina, eu posso, do ponto de vista estratégico, sentir que é-me conveniente a mim defender numa linha de 5, e eu posso pegar neste 4-3-3 e, baixando um dos alas a defender para a linha de 4, ficar com linha de 5, ficar em 3-5-2. Portanto, defender com uma linha de 5, uma linha de 3 e 2 pontas de lança. Quer dizer que, e aquilo que eu vejo, por exemplo, no Braga, é um bocadinho isto, é um bocadinho jogar, trabalhar em cima de conceitos, não é? Portanto, eu quero pressionar de determinada forma, eu quero atacar de determinada forma, defender de determinada forma, mas este jogar com a estrutura é cada vez mais, e vejo muito isso também no Leipzig. Eu se quiser, por exemplo, perceber a estrutura do City, quer dizer, em termos ofensivos, aquilo nunca é um 4-3-3. Por isso é que eu digo que as estruturas, os sistemas, a tendência é para se brincar, os sistemas desmontam-se do ponto de vista ofensivo e defensivo.
Portanto, o que é importante trabalhar para mim, o que é importante trabalhar é, de facto, em cima de comportamentos, de conceitos, independentemente do sistema, independentemente da estrutura. E hoje, e quando eu penso nisto, eu penso assim. Eu, quando estava na formação do Porto, eu recordo-me perfeitamente, nós, na formação, trabalhávamos. Eu, na altura que o Mourinho entra no Porto, eu não sei se estava nos Júniors, não sei se estava, não sei bem. Mas na formação do Porto, nós trabalhávamos, eu trabalhava numa estrutura, outro escalão era capaz de trabalhar noutra estrutura, o outro escalão era capaz de trabalhar noutra estrutura. E quando o Mourinho chegou, eu lembro perfeitamente, nós tivemos uma reunião com ele, ele explicou os tais conceitos, em termos de comportamentos, o que é que se pretendia na primeira equipa, e que queria, e para cada um e para aquele jogo que ele pretendia, havia um modelo de jogador, não é? Portanto, havia um modelo de treino na Escola de Formação do Porto, havia já um modelo de treino, não é? Muito sustentado no próprio jogo, não é? No jogo de forma mais reduzida, de forma maior, mais global. Mas passou a haver também passamos a jogar todos em 4-3-3 e visando a equipa A, não é? A primeira equipa. Eu hoje, com a experiência que tenho, coloco isso em causa. O conceito, para mim, o trabalhar em cima de conceitos, o modelo Porto, o modelo de jogo adotado pelo Porto, um jogo ofensivo, um jogo dominante, um jogo que exige determinadas características ao lateral, características ao extremo, características ao ponta de lança, mas eu estou convencido hoje que, enquanto miúdos na formação, eles devem experienciar mais do que um sistema. Porque, reparem, porque nós, na formação do Porto, eu falo na formação do Porto, estive lá há 5 anos, porque nós, de facto, preparamos jogadores para jogar em equipas grandes. Só que as equipas grandes, normalmente, passam a maior parte do tempo em 2 momentos, que é o momento de organização ofensiva e o momento de transição defensiva. Só que a maioria destes jogadores não chegaram à equipa A. Foram jogar para equipas que exigiam deles outro tipo de comportamentos em que eles passaram a sua formação e quase que não os vivenciaram. O que é que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer com isto que, de facto, nós temos que trabalhar em cima de comportamentos, experienciando... Mas sem regra e esquadro, não é, mister? Claro que sim. Sem regras, mas fundamentalmente no entendimento do jogo. Do que nós devemos educar os nossos jogadores no sentido de uma cultura tática, de entenderem. Por isso é que o jogador do futuro, do meu ponto de vista, já estou aí já estás a ver como eu sou, já me conheces. Por isso é que eu disse que não é preciso preparar. Eu tenho consciência hoje que cometi erros na formação, atenção. Cometi erros, apesar de ter ganho, cometi erros, e eu aproveito estes espaços para transmitir não só as coisas boas que fiz, mas as coisas más que fiz também. Portanto, eu acredito que se nós trabalharmos de facto em cima de conceitos, que jogo ofensivo é que tu queres, que jogo defensivo é que tu queres, o perceber porquê fazer isto, porquê fazer aquilo, como é que contrariamos uma equipa que nos pressiona, mas se tivermos que defender mais baixo, porque sabes o que é que me acontecia mesmo nos séniores do Porto? Acontecia-me isto. Eu passava quase o tempo todo do meu treino, 80% do meu treino, a trabalhar sobre 2 momentos, que era o momento de organização, o momento em que tínhamos bola e o momento em que perdíamos a bola, o momento de transição defensiva e o momento de organização ofensiva, e depois chegávamos às Champions e haviam equipas que nos encostavam lá atrás, e que nos obrigava a ter outro tipo de comportamento, ou seja, que nos forçava a ter outro tipo de comportamentos. Quer dizer que uma equipa estará muito mais preparada se dominar todos os momentos. Por isso é que nós até podemos trabalhar mais sobre determinados momentos.
mas não podemos descurar os outros. Porque os outros sim. vão ser precisos. Em determinados momentos, os outros vão ser necessários. Para desadaptar então, o adversário, não é? Como o Mister dizia, as tais desadaptações que cada vez mais procura no seu jogo, não é? Para provocar o adversário. E não é só isso, tu tens um jogador preparado que entenda o jogo. Eu acho que a tendência evolutiva do jogo tende para um jogador multifuncional. Ou seja, um jogador em que o extremo de hoje, o extremo de antigamente era um extremo de linha. Um extremo de linha forte no 1 contra 1. Hoje pede-se um extremo, muito mais coisas. Pede-se ao extremo a capacidade de jogar entre linhas, de jogar de costas para a baliza, de atacar o espaço, de atacar, de ser forte também no 1 contra 1. E se a tendência for tornar o sistema, portanto, trabalhar sobre conceitos, e o sistema ou a estrutura acaba por cair em nuances estratégicas, não é? Porque eu posso pedir ao meu extremo para fazer uma coisa em termos ofensivos e fazer outra completamente diferente em termos defensivos. Por exemplo, eu posso transformar um 4-3-3 num 4-4-2. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso transformá-lo juntando um dos extremos ao ponta de lança, por exemplo, em termos ofensivos, e um dos médios funcionar como um ala a jogar por dentro, mais interior. Portanto, ou seja, estas nuances podem-se jogar facilmente com os sistemas do ponto de vista estratégico. E trabalhamos sobre os conceitos. Mas trabalhando sobre os conceitos, nós temos que entender que, apesar da equipa ser imagina eu gosto das minhas equipas dominantes, pressionantes, com bola, diversificando, jogando por dentro, jogando por fora, jogando entre linhas, criando os espaços, percebendo os espaços. Mas é assim. Mas eu tenho que perceber que há determinados jogos que me vão obrigar a jogar, a defender atrás num bloco mais baixo, me vão empurrar lá para trás e eu tenho que saber defender dessa forma e tenho que saber contra-atacar. Os momentos de transição ofensiva também são fundamentais. Portanto, ou seja, eu não posso descurar e é isso que eu digo. Na formação, nós temos que preparar os miúdos para perceberem o jogo, entenderem o jogo. E se eles entenderem o jogo, vão ser jogadores muito mais preparados no futuro. Mister, quando fala da questão do sistema, salta-me à vista também e ouvir o que o Mister Vítor Pereira estava a dizer. Portanto, no fundo, uma equipa e as suas equipas gostam de ter posse e dominar o jogo, mas não atendo, estão preparados para controlar o jogo com o sistema. Pode-se dizer assim. Agora há uma tendência, tu estavas a falar no 3-4-3. Há de facto uma tendência para agora muitas equipas estão a jogar com um sistema com largura total, porque o 3-4-3 dá-te largura total e coloca-te sobre a linha adversária 5 jogadores. Portanto, os dois alas e os 3 avançados. E permite-te, o que é que te permite? E quando a dinâmica do 3-4-3 está bem trabalhada, permite-te, há aqui uma série de tendências permite-te que jogadores de linhas mais recuadas te apareçam de trás para a frente a criar problemas nas linhas seguintes. Portanto, tu podes aparecer com um dos... Eu não digo centrais, eu digo um dos defesas porque eu gosto... Já não são 3 centrais, não é? Porque já não são 3 centrais, porque os centrais têm que ser provocadores e têm que aparecer até... Eu estou convencido que uma das tendências evolutivas do jogo é tu apareceres com jogadores de linhas diferentes. E quando eu digo linhas diferentes, atenção, que eu não estou só a falar de linhas à profundidade, eu estou a falar de linhas à largura também. Quer dizer, tu apareceres com jogadores, tu apareces com um ala na área, por exemplo, apareces com um lateral, imagina no 3-4-3, se tu apareces com os teus alas na área, ou apareces com um dos defesas, aparece na área, eu estou convencido que para se surpreender, estas linhas que estão compactas e que estão bem trabalhadas,
tu tens que começar a aparecer com jogadores de linhas diferentes. Tens que começar a aparecer de trás para a frente, ou então da direita para a esquerda, ou da esquerda para a direita. Entendes? Tu tens que começar a aparecer de zonas diferentes, em zonas que ninguém está à espera. Em zonas estás a aparecer e apareces para surpreender. Porque como as equipas, como as linhas estão de tal forma trabalhadas neste momento, é difícil encontrar os espaços. Portanto, tu, para surpreender, muitas vezes tens que criar superioridade em determinados espaços. E quando tu crias, e tu podes criar superioridade com gente vinda de outras linhas. Com gente, tu podes criar, por exemplo, eu hoje vejo o tipo de cruzamento, até o cruzamento mudou. Porque se tu cruzas, como antigamente, se tu metes aquele cruzamento na área, tu tens uma densidade de jogadores na área, de tal forma que dificilmente um bom cabeceador de antigamente se consegue superiorizar neste momento no futebol atual. Quer dizer que até a chegada na área está a acontecer de forma diferente, está a acontecer muito mais em velocidade, em espaços. O assistir na área, por exemplo, está a começar, tu repara, muitas vezes o cruzamento agora sai tenso, sai aquele cruzamento cortante entre a linha defensiva e o guarda-redes, e as equipas aparecem a atacar esse cruzamento em velocidade. Tu agora tens visto muitas vezes o jogador que chega na linha, sai muitas vezes o passe atrasado, o passe sai muitas vezes atrasado, o cruzamento já não sai antes, provoca-se mesmo, e depois sai o cruzamento atrasado, porque esse cruzamento permite chegar de trás para a frente para finalizar em zonas de penalti, segundas linhas, para as segundas linhas aparecerem. E, portanto, isto são tendências. Por exemplo, eu hoje vejo muito mais como as linhas, para contrariar uma linha, um bloco que está pressionante, e hoje em dia nós sentimos que as equipas, mesmo aquelas equipas mais do meio da tabela, já muitas delas têm momentos em que querem pressionar. Já não é só aquele bloco intermédio à espera, né? Já não é só ficar lá atrás à espera, porque ficarem lá atrás acabam por perder o jogo na mesma. Agora já se sente. Agora, aqueles, por exemplo, o tipo de passe, aquele passe tenso, a entrar no espaço, provocando o espaço, muitas vezes por isso é que nós temos que preparar jogadores para identificarem os espaços. Entendes? A ajuda do treinador é a identificar os espaços e a dar-lhes luzes que lhes permitam abrir os espaços para explorar esses espaços. Portanto, o que tu tens que ter jogadores que rapidamente entendam onde é que os espaços estão. Os espaços surgem ali, muitas vezes os espaços estão rapidamente já não estão, não é? Rapidamente já não estão. Agora, o abrir, o provocar o espaço, percebes? O provocar o espaço, e muitas vezes, como as equipas estão mais pressionantes, muitas vezes o espaço está na profundidade. Por isso é que movimentos à profundidade. E esta estrutura do 3-4-3, o que é que te permite? Permite movimentos à profundidade, permite uma variabilidade de jogo à largura com uma facilidade tremenda, porque se a outra equipa jogar, por exemplo, numa linha de 4 e fecharem do lado da bola, lá está, tu podes estar a jogar com uma linha de 4, mas para contrariares uma linha de 5 que está metida na tua linha de 4, tu podes, por exemplo, estrategicamente, pegar num dos teus alas, imagina que estás a jogar com uma linha de 4, mas estrategicamente pegares num dos teus alas e encaixares num dos lados, né? Encaixar como nesta linha de 5. Ou então, tu podes encaixar o teu pivô num 4-3-3, podes encaixar o teu pivô no meio dos centrais. Entendes? Ou seja, há nuances, estas nuances estratégicas, cada vez mais, do ponto de vista defensivo e do ponto de vista ofensivo, para criar desadaptações no adversário, vão ser mais exploradas, percebes? Mais exploradas. Mais constantes também. Aparecer com... eu não me admiro nada de equipas que apareçam a jogar com uma linha de 5 e depois aparecem com linha de 4 e... Agora, o que não já pode laterais mudar... por dentro, mister. Já laterais por dentro. Pois, laterais por dentro. Tu vês o City, mete os laterais por dentro, faz do Cancelo. O Cancelo eu nunca imaginei, mas algum dia imaginei ver o Cancelo jogar como está a jogar neste momento. Lá está. Isto no sentido de criar desadaptações no adversário. Não é? E o que é que eu estava a dizer? O que é que eu... não sei. Ia dizer qualquer coisa que era importante.
a dizer qualquer coisa que era importante, mas de repente... e tu tens que preparar o jogador para entender isto. Entendes? Ou seja, trabalhar... Eu não estou a dizer... já sei, já me lembro. Eu não estou a dizer um dia jogar de uma forma, outro dia de outra. Não. A identidade, os conceitos, os princípios de jogo são aqueles, independentemente do sistema. Entendes? Agora, tu não estás a tirar a identidade à equipa, mas estás a preparar a equipa para jogar estrategicamente com as nuances do sistema. E eu penso que isto tem sido, para mim, isso é que é a evolução, verdadeiramente. Uma tendência. Isto tem sido uma tendência, do meu ponto de vista. Ora bem, vamos chamar aqui então o Tiago Guadalupe, que já tem 3 questões do nosso público, e obrigado a todos, que já são muitos que nos estão a acompanhar. É verdade, Rémulo, são mesmo muitos e comentários têm autenticamente chovido. Então vamos lá a isso. A primeira questão, é possível dizer que o Futebol Clube do Porto jogou em organização defensiva muitas vezes em 6-3-1 e em 5-4-1, em organização ofensiva em 4-4-3 e em 3-5-2. A dinâmica foi-se ajustando ao que o jogo pedia segundo os comportamentos adotados e treinados? Sim, é exatamente o que onde eu estava, é exatamente o que eu estava a dizer. Ou seja, estratégico, nós não estamos, quando procuramos criar desadaptações no adversário, do ponto de vista ofensivo, nós podemos, o nosso sistema, que à partida parecia um 4-4-2, mas transforma-se, basta subir um lateral, ou jogar, imagina, jogas com os 2 laterais projetados, jogas com os 2 laterais projetados, encaixas um pivô, encaixas um dos médios, já estás a jogar noutra estrutura, já estás a atacar noutra estrutura. Em termos defensivos, eles começam a meter 5 homens, imagina que metem 4 por dentro e metem-te 4 por dentro sobre a tua linha defensiva e depois ainda projetam os 2 laterais. Quer dizer, tu quase tu vais baixar, tu naturalmente, provavelmente, por isso é que tu dizes, por isso é que esse... por isso é que eu acabei por ler aí o jogar com uma linha de 6. Há momentos em que tu olhas para lá e realmente vês lá a linha de 6. A linha de 6 porquê? Porque os 2 alas encostaram, a linha de 4 fechou dentro e os 2 alas encostaram a defender como laterais, quase, não é? Portanto, e há momentos, há equipas que nos obrigam a fazer isso. Não há dúvida nenhuma. Mas isto não quer dizer que os comportamentos foram alterados. Os comportamentos, do ponto de vista defensivo, agora, o adversário forçou-nos a estarmos preparados para jogar daquela forma. E as equipas têm que estar preparadas para isso. As equipas estão mais completas para ganhar quando estão preparadas para dar resposta ao envolvimento que vai... O envolvimento está sempre em mutação, está sempre a variar. Agora, nós procuramos forçar o nosso jogo. Só que temos de facto que nos prepararmos estrategicamente para aquilo que o jogo nos vai pedir. Muito bem, Mister, obrigado. Temos aqui já também uma segunda questão. Até que ponto a qualidade de uma equipa, tanto na transição defesa-ataque como ataque-defesa, é preditora de uma performance de excelência dessa equipa ao longo da época? Em especial, a transição ataque-defesa, passagem do processo ofensivo para o defensivo. As grandes equipas têm uma característica, isso faz parte... Se nós olharmos para as grandes equipas, podemos definir aqui 3. Bayern de Munique, por exemplo, uma delas. Bayern de Munique. O momento de transição defensiva é extremamente agressivo. Extremamente agressivo. Porquê? É extremamente agressivo e às vezes com alguns riscos, né? Agora, é extremamente agressivo porque isso é sistematicamente estimulado. Por exemplo, o City não se obriga muitas vezes, se obrigarem o City a defender em organização defensiva, eles têm algumas dificuldades. Eu não posso olhar para o City e dizer assim, o City em organização defensiva é um exemplo que eu tenho que olhar com olhos de coisa. Não é. Agora, o City, o que faz é, o momento de transição defensiva é fortíssimo, e garante-lhes quase em todos os jogos, garante-lhes a bola, que é o que eles querem para atacarem de novo. Agora, portanto,
faz parte do momento de transição defensiva, e um momento de transição defensiva prepara-se enquanto temos bola. Enquanto temos bola, já temos que estar posicionalmente preparados para atacar a zona da bola, para atacar as linhas de passe, para atacar o homem da bola. Isso é uma outra tendência que eu tenho visto, outra tendência que eu tenho claramente com algumas equipas, é uma pressão fortíssima no homem da bola. Portanto, cada vez mais a redução do tempo e espaço para o homem da bola decidir é uma preocupação de quem está a defender nas grandes equipas. Portanto, e esse momento, esse clique, essa mudança rápida, agressiva, temos que estimular sistematicamente isso. Eu ando muitas vezes à procura de exercícios que promovam e que não pode ser um exercício. O exercício não pode ser, por exemplo, tu defines um exercício e aquele exercício está de facto a dar-te uma transição forte. Está a dar-te uma transição forte, mas tu não pensas que o exercício vai durar sempre. Portanto, tu tens que ir à procura de nuances no exercício que continuem a promover o comportamento. Ou seja, que continuem e não me digam a mim que é só com o berro, porque só com o berro não chega. Não chega. Tu estás a dizer pressiona, isso toda a gente sabe dizer isso. Toda a gente mandar pressionar, toda a gente pressiona. Agora, é importante criar exercícios que eles próprios promovam esse comportamento. Por ele próprio. E eu tenho uma série deles. Mas estou sempre a tentar imaginar, a buscar coisas que estimulem o comportamento. Portanto, para responder a isso, para mim, é de facto comportamento de grande equipa. De equipa grande, não é? De equipa top. O momento de transição defensiva. Muito bem, vamos à última pergunta por enquanto. Mister, vê o modelo de jogo como o futuro da identidade da equipa, usando vários sistemas de acordo com os momentos do jogo? É tal coisa que eu digo. É tal coisa que eu disse há pouco. Eu vejo os sistemas como parte estratégica do jogo. Eu começo a ver cada vez mais, por isso é que eu digo, por exemplo, este ano na China, eu tentei, ou tentamos, a minha equipa técnica, nós tentamos trabalhar o 4-3-3 e o 3-4-3. O 4-3-3 e o 3-4-3. E procurar jogar com isto. Porque um 3-4-3, quando tu alteras de um 4-3-3 para um 3-4-3, tu tens largura, tu passas a ter largura total, com 3 homens por dentro, com mais 3 homens por dentro. Portanto, há ali tu crias desadaptações no adversário. Se tu estiveres preparado para mudar, para passar de um para o outro com facilidade, se a equipa tiver com capacidade para dar resposta a isso, mas ainda mais te digo, neste momento já começo é isso que eu estava a dizer há pouco, eu já começo a olhar para o sistema, a poder, com uma nuance do jogador para ali ou jogador para acolá, e alterar tudo e criar, para quê? Para ir criando desadaptações no adversário. Portanto, não alterando a identidade. Aquilo que são os comportamentos, os princípios fundamentais do nosso jogo, aquilo que nós, para determinada equipa, atenção, porque também tem isto, modelo de jogo adotado, e o modelo vai-se modelando em função da resposta dos jogadores. Ou seja, tu tens ideias, tu tens determinados comportamentos que para ti são fundamentais, mas tu tens de ter jogadores que deem a resposta a essas ideias. Porque se os jogadores não dão resposta a essas ideias, quer dizer que tu tens que voltar atrás um bocadinho e criar um passo intermédio, se calhar, para chegares lá. Portanto, tu tens que simplificar. Lá está, por isso é que treinar é modelar. Tu vais modelando, tu partes com as tuas ideias, mas depois tens à tua frente jogadores que te vão dar mais ou menos. Os jogadores podem te arrebentar com o treino todo, não é? Podem te arrebentar por treino e a culpa pode ser tua. Sabes porquê? Porque tu podes estar a propor coisas de uma complexidade acima da capacidade de resposta deles. Claro. E aí tu tens de ser inteligente. Dás um passinho atrás e tentas criar no exercício, tentas criar condições de sucesso, simplificando, certo? Não quer dizer que este exercício
Este exercício, tu vais chegar lá, mas tens que dar um passo atrás. Claro. Nós podemos falar no exercício, que o exercício também é uma coisa que eu com a experiência que tenho, acho que posso ajudar. É já a podemos seguir. falar. Pronto. Vamos já a seguir. Antes, vamos só aqui uma última questão. Os sistemas de que fala, que se desmontam defensivamente e ofensivamente, também depende dos espaços que o adversário nos dá. Claro. Taticamente, para explorarmos espaços abertos para o adversário. Claro. Por isso é que eu digo que entra no plano estratégico. Entendes? O plano estratégico, o que é o estratégico para mim? Para mim o estratégico é, tu mantens a tua identidade, mas na tua identidade, depois de fazeres a leitura do adversário, tu vais criar nuances estratégicas que te permitam explorar os espaços que o adversário te concede e controlar os espaços que eles querem atacar. E isso pode ser feito também. O sistema pode-te ajudar. Estas nuances estratégicas, mexendo no sistema, podem-te ajudar a fazer isso. Agora, tu tens de estar preparado. É o que eu digo. Por isso é que o jogador do futuro é um jogador que tem que entender o jogo. Porque se tu tiveres um extremo que só te saiba jogar por fora e não te saiba fazer mais nada, esse extremo nunca te vai permitir. É claro que é claro que é importante pô-lo confortável no jogo. Se ele é mais forte a fazer isso, então tu vais encontrar subdinâmicas, parcerias. Se ele é mais forte por fora, se calhar tu tens outros jogadores mais fortes a jogarem por dentro, mas tu vais tentar pô-lo confortável no jogo e pô-lo de forma a ele poder explorar todo o seu potencial. Agora, o jogador mais preparado, não tenham dúvidas nenhuma, o jogador de futuro não pode ser só, por exemplo, para um extremo, não pode, só para um lateral, não pode ser, está mais que visto, não pode ser só o lateral, carrilheiro aquele lateral de jogar por fora. Porque hoje, cada vez mais, nós vemos alterações e nuances estratégicas a exigir da função coisas que nunca exigiram antes. O entrar por dentro, o entrar por fora, o jogar como médio, o aparecer como médio, o aparecer como terceiro defesa, numa linha de 3. Portanto, é isto que, logo na formação, nós temos que começar a trabalhar. Nós temos que começar a preparar jogadores cultos taticamente. Mas eu digo-te assim, na formação, mas Vítor, mas estás a falar que é da formação, então aquele jogo, eu estou a falar do jogo. Atenção, eu estou a falar do jogo e não estou a dizer que um miúdo de 12 aninhos que tu já comeces com estes conceitos complexos e que não é nada disso. Atenção, vocês não confundam aquilo que eu estou a dizer. Não confundam aquilo que eu estou a dizer. Porque nós temos que simplificar à medida em que eles vão crescendo. É claro que é um jogo simplificado, mas um jogo jogado. E um jogo que eles comecem a entender porque é que fazem as coisas. Agora, dando-lhes liberdade para eles jogarem, para irem num contra um, para irem, para encontrarem as soluções, para tomar decisões, para se habituarem a tomar decisões. Portanto, eu não quero que vocês interpretem isto, como eu estou a dizer, que agora estes conceitos de entender o jogo, de eles saberem. Epá, eu gosto de um jogador que cada vez mais o espaço e a pressão sobre quem recebe a bola é maior, o espaço é mais reduzido, o tempo que nos permitem estar com bola e encontrar as soluções é mais reduzido. Portanto, há adaptações que vão surgindo, ou seja, tendências evolutivas que vão surgindo no jogo. Por exemplo, eu hoje vejo muito nestas linhas, por exemplo, eu olho para a Atalanta e vejo assim, mas aquele conceito de linha é o mesmo conceito que eu tenho? Não é. Porque agora, o que eu vejo é uma equipa extremamente pressionante, os jogadores da linha defensiva a saltarem entre linhas muito pressionantes, sem grandes preocupações se a linha está bem alinhada ou se não está alinhada, mas o que é certo é que eles são muito pressionantes sobre o portador da bola. E por isso é que conseguem ganhar muitas bolas e conseguem meter muitos jogadores na última fase, conseguem fazer muitos golos, conseguem criar muitos problemas com jogadores vindos de outras linhas. E agora, eu digo assim, e como é que se contraria isto?
Contraria isso com jogadores que sejam inteligentes a entenderem os espaços e a explorarem a saberem criar os espaços. Eu, por exemplo, de primeira, se jogar de primeira, eu venho pressionado e jogo de primeira. Se eu jogar de primeira no espaço que se abriu e tiver um jogador a entrar nesse espaço, quer dizer que aquilo que vai acontecendo do ponto de vista evolutivo defensivamente obriga-nos a pensar do ponto de vista evolutivo ofensivamente, a criar formas. Isto é como o gato e o rato. Conforme as equipas vão se tornando mais pressionantes, nós vamos ter que encontrar o antídoto para sair destas pressões fortíssimas, não é? E o jogador do futuro é um jogador que tem que ser preparado para entender o jogo, perceber como é que eu vou criar o meu espaço. Imagina, eu sou um ponta de lança. E tenho uma marcação fortíssima do central. O jogar em contramovimentos, por exemplo, o primeiro movimento nunca é para onde eu quero a bola, onde eu quero receber a bola. Por exemplo, eu simulo a profundidade e vou buscar no pé. Ou eu simulo que vou buscar no pé e vou buscar a profundidade. Ou eu dou um passo em frente e o central e ponho-me na zona de pressão do central, mostro-me a zona de pressão do central, que é na frente dele, e dou um passo em frente e ele dá um passo em frente e eu vou buscar nas costas. Portanto, isto são formas, e eu estou a falar disto individualmente, mas depois também temos que ligar jogadores, entender assim, bom, se tu vens em apoio, eu vou em ruptura, se tu vens para dentro, eu vou para fora. Pronto, e são estas subdinâmicas e estas relações que vão criando um jogo de qualidade. Nós temos que preparar os jogadores para isso. Claro. Mister, estava a falar a todos sobre esse jogador do futuro. Na sua opinião, quais são as características desse jogador do futuro? Ou os traços de personalidade que acha que devem prevalecer nesse jogador? Olha o Kimmich. De facto, o Kimmich o Kimmich é um jogador. Tu imagina, antigamente, um jogador pequenino. O que é que acontece? O que é que acontece em jogadores pequeninos? Fácil. Se eu sou pequenino no meio dos jogadores grandes, eu tenho que encontrar soluções diferentes dos jogadores grandes. Porque se eu for no corpo a corpo, então eu tenho que ser mais rápido a pensar, tenho que, se calhar, em vez de jogar a 2 ou 3 toques, tenho que jogar só a um toque, ou tenho que jogar muito na ginga com o corpo, não é? Tenho que ser o que faz o Kimmich. Se lhe dermos uma fração de segundos para ele meter um jogador na cara do golo, ele mete com uma facilidade tremenda. E depois consegue, porque parece uma linha de passe permanente. O Kimmich parece uma linha de passe permanente. Porquê? Lá está. Porque cresceu a entender o jogo, a entender os espaços, como é que cria o próprio espaço. Eu muitas vezes sou médio. Eu venho tocar à frente da linha média, e depois deixo-me ficar para trás. Pronto, ou seja, eu venho na frente da pressão e de repente apareço nas costas da pressão e o adversário está a olhar a bola e já deixa de me ver a mim e eu já estou a receber. Portanto, há coisas, ou eu venho em apoio, ele vem comigo e eu deixo-me ficar para trás. Vou receber no lado cego da pressão. Portanto, este entender a forma de criar o seu próprio espaço, mesmo quando o espaço não existe, e depois criar isso e ligar-me com a equipa. O Kimmich hoje é um jogador que, é o que eu digo, ele, se lhe dermos uma fração de segundos, ele consegue isolar, mas também consegue aparecer na área com aquele tamanho a fazer golos. Fácil, porque é um jogador inteligentíssimo. A técnica é fundamental. Porque a técnica reduz o tempo de execução, não é? A inteligência é fundamental. Mas que inteligência? A inteligência de fazer contas na escola? Não, não é inteligência, porque nós temos muitas inteligências. Tanto gajo que na escola. Aliás, a maior parte dos miúdos que depois até na escola nem dão nada, não é? Agora, a inteligência específica do futebol, o entender às vezes, e não é preciso nenhum compêndio para entender, não é? Agora, é preciso saber ensinar o jogo e dar a liberdade de decisão. Permitir-lhes que falhem também, essencialmente na formação, permitir o erro, incentivar se o erro
for um erro com propósito, se o erro foi erro, mas teve um propósito, de facto, exigia-se ali 1 contra 1, ele perdeu bola, mas era 1 contra 1 que se exigia, eu tenho que estimular o comportamento. Eu não posso pôr miúdos sempre a jogar a 2 toques. Eu já falei isso várias vezes. Se puser sempre a 2 toques, ele nunca vai ser forte num contra 1. Não é? Agora, também não posso deixar sempre com correrias a receber bola, correria, saber bola, correria. Eu às vezes no meu treino é engraçado. Quando tu estás num nível superior, estas coisas entendem-se todas e tu passas de um toque, passas de 2 toques para livre, ou de livre para um toque, e eles facilmente entendem e facilmente se adaptam. Quando tu estás num nível mais baixo, mal tu dizes, tu estás a 2 toques e aquilo até está a fluir. Até está a fluir. A 2 toques está com fluidez e está com qualidade. Mas tu de repente dizes, pronto, agora pode ser livre. Sabe o que é que tu vês logo a seguir? Opa, correrias com bola, perdas de bola, bem a correr outra vez, perdas de bola, transição atrás, transição, erros atrás de erros. E tu parou a 2 toques outra vez. A 2 toques outra vez, estás a perceber? E portanto, é neste jogo que tu vais... eu não sei se o Remo, queres que eu entre um exercício ou mais vale não? Eu vou já lançar isso, mas pô, força. Mas é que eu já ia entrar agora. E entre que já vai lançar. O que é treinar? Para treinar é isto. Eu tenho um exercício. Por isso é que eu digo, eu nunca fui ver exercícios nenhum. E não fui ver exercício, vou-te explicar porquê. Vocês reparem isso. É muito mais importante tu percebes isto. Tu percebes qual é a lógica na construção, por exemplo, de um plano de treinos. Qual é a lógica? A lógica é esta. Então vamos ver. Olha a minha equipa. Eu no final do treino, o que eu quero ver na minha equipa, a minha equipa está, a bola está a entrar num corredor e não sai mais de lá. A bola não sai, não estamos com fluidez, não estamos a ler os espaços. Os espaços muitas vezes são do lado contrário e não estão a aparecer do lado contrário. E a bola não está a sair, a bola entra de um lado, ganha desse lado e não sai desse lado. Porque isso é um comportamento que acontece em muitas equipas. Não têm a capacidade de perceber que os espaços, ou ora abriu no meio ou abriu do lado contrário, mas não é ali para o lado da bola, porque o lado da bola está fechado. Então, se eu quero corrigir este comportamento, então o meu treino tem que ter uma certa lógica. Então a lógica é, eu posso criar um exercício com 3 equipas, por exemplo, numa parte inicial do treino, com 3 equipas, em que uma das equipas vai pressionar sobre um lado e esta equipa ou vai pressionar, mas eu vou criar condições, reparem, eu tenho que criar condições de, vamos imaginar, tenho 3 equipas de 6 e ponho a equipa que está no meio, vai pressionar um corredor, vai pressionar uma das equipas que está sobre um corredor. Está sobre um corredor e a outra equipa está do lado contrário. Vamos imaginar que eu mando lá 3 homens pressionar. Vão lá 3 homens pressionar e eles têm que fazer de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 passos e depois variam para o lado contrário. Imaginemos. E eles estão tal, 3 e eles variam para o lado contrário e marcam ponto. Os outros 3 vão pressionar, ou os mesmos 3 vão pressionar do lado contrário. Portanto, o que é que eu quero? Eu a seguir, imagina, ou seja, eu comecei o meu treino desta forma, comecei com esta lógica. Portanto, o meu objetivo é que a minha equipa consiga tirar a bola da zona de pressão. Então, vamos começar com isto. Portanto, eu já estou a regar a planta no sentido de meter aqui dentro que, quando o adversário vem pressionar de um lado, eu vou tirar da zona de pressão do lado contrário. Eu a seguir faço outro exercício, já de uma dimensão maior, e coloco, por exemplo, um joker à largura de um lado, um joker à largura do outro. E coloco, por exemplo, meto bola para a outra equipa e pressionar sobre um lado. Eu já sei que, eu colocando um joker do lado contrário, e colocando, por exemplo, mais 2 jokers interiores, que é para dar soluções também por dentro. Imagina que eu quero que a equipa perceba que nós temos espaços interiores e espaços do lado contrário. Eu não vou dizer, olha, vocês têm aqui, quando eles forem pressionar aqui, vocês vão, variar a bola do lado contrário. Eu não vou dizer isso, porque senão eu estou a condicionar completamente o comportamento. Portanto, a tomada de decisão é deles. Mas eles sabem que vão ter jokers interiores e vão ter joker do lado contrário. Agora, a decisão para eles
o exercício promove, o exercício coloca-lhes as soluções, coloca-lhes ali, estimula o comportamento. Ou de jogar por dentro, porque tem ali 2 jokers por dentro. Quando a equipa vem de um lado, temos um joker aberto do lado contrário. E eles, quando entenderem que devem variar, variam. E eu depois passo para um terceiro exercício. Reparem a lógica de construção do treino. Eu depois passo para um terceiro exercício em que faço o jogo, por exemplo, jogo em estrutura, em que ponho uma baliza de uma baliza balizados, não é uma baliza regulamentar, é uma baliza com as estacas de um lado, ponho estacas do outro lado, portanto, nas laterais. Ou seja, o que é que eu estou a fazer com isto? O que eu estou a fazer com isto é isto. Imagina, a bola está de um lado e nós vamos tentar e podemos fazer golo naquela baliza, ou podemos fazer golo na baliza regulamentar, ou podemos fazer golo na baliza do lado contrário. Então, o que é que o exercício está a pedir? O exercício está a pedir isto. Bom, se eles fecharem este lado da bola, nós sabemos que podemos ir para o lado contrário. Portanto, é natural que o passe, mas repare, se aquilo não tiver a ter sucesso, sabes o que é que eu faço? Eu meto os jokers interiores. Meto os jokers interiores para criar sucesso. E depois retiro os jokers interiores. Só que repara, o que é que eu fiz? Eu, ao longo do treino, o que é que eu fiz? Eu fui construindo com lógica um comportamento que eu queria ver adquirido pela equipa, melhorado. Isto não tem nada a ver. Portanto, mas eu para fazer isto, tenho que ser dentro da minha lógica. Ou seja, eu tenho que procurar para aquele comportamento que eu quero, deixa-me encontrar exercícios que tenham, que a construção deles me leve ao comportamento. Isto não tem nada a ver com isto não tem nada a ver com ir buscar exercícios a livros. Não tenho que ir buscar exercícios a livros, eu tenho que perceber como é que eu vou criar condições para que o comportamento, no final do treino, eu tenha aquele comportamento. A equipa está a sair, a equipa passou a sair melhor, não é? Se for do ponto de vista defensivo, é igual. Portanto, é esta lógica de construção das coisas que nós devemos ensinar aos treinadores. Não é vai ao livro tal, ou vai ao YouTube, ao YouTube, ou ao livro tal, ok, e vê o exercício de não sei quem. Não. É nós entendermos, como é que eu vou, qual é a lógica de construção disto. Eu acho que estamos a ajudar muito mais os treinadores assim, do que estar a vender, pronto. Sendo certo. A vender livros, atenção, que eu não estou a dizer que os livros que não sejam claro, certo? Mas eu gostava, eu vou muito mais por o entendimento das coisas, o entender as coisas, o entender a lógica das coisas. E com os jogadores igual. Os jogadores têm que entender porque que vamos fazer isto. Não é só, não faz isto. Ou a baliza está ali, é para jogar lá. Não é para jogar lá. Mas têm que entender, mas sem ser preciso verbalizar qual é o objetivo do exercício, não é? É isso que defende. Mas eles vão descobrindo. Percebes, Remo? Porque há gente que diz que a um certo nível, se não se verbalizar, eles não descobrem, ou que não estão a entender totalmente o jogo, quando não se verbaliza. Isto é um certo nível mais baixo, como é lógico. Mas o Mister já disse várias vezes que gosta que o exercício seja em si próprio o passo, não é? Que seja o exercício a iluminar o caminho. Tu vais criando, quanto mais rico. Se a descoberta for deles, o exercício é mais rico, não tenhas dúvidas nenhumas. Isso aí, não tenhas dúvidas nenhumas. E vão-te acrescentar muito mais. Tenhas dúvidas. Sem ser preciso dizer o objetivo, que vamos fazer isto, o objetivo é este e aquilo, e não sei. Portanto, que sejam eles a descobrir dentro do próprio exercício. Então, mas estou a reparar uma coisa. Se eu disse, sabes o que é que eu conto várias vezes isto. Eu fui cometendo erros ao longo da minha formação. Mas como eu fui, como eu sou muito autocrítico, eu gosto de refletir sobre os erros que cometo. Eu lembro perfeitamente, uma vez estava eu nos Enseados do Porto. Íamos jogar com uma equipa que era mais velha do que nós, e que eram muito impressionantes. Pressionavam-nos muito. E eu caí no erro naquela semana. Trabalhei muito a primeira fase de construção, mas era, olha que vamos chamá-los curtos, mas vamos explorar as costas da primeira pressão na profundidade. Mas quando tivermos espaço para jogar, quando eles não vierem pressionar, é para jogar. Tu sabes o que é que os meus me fizeram nesse jogo? Só me bateram na frente. Estás a entender? Por isso é que o treino, é preciso um cuidado tremendo, estás a perceber? Porque os miúdos nesse jogo, de facto, aquilo eu fiquei envergonhado. E a culpa foi minha.
bater uma bola na frente do jogo todo, quando tinham espaço e quando não tinham. Quando eles vinham pressionar, eles batiam. Quando não vinham pressionar, batiam na mesma. E não jogaram, nunca tentaram jogar. Percebes? E isto é que, lá está. Porque eu lhes dei claramente a indicação de que, opá, vamos chamar a corte e vamos bater ali. Entendes como isto pode ser? Pronto, é um bocadinho isso. Agora, se tu tivesses dado indicações de que, opá, joguem, procurem jogar, e eles sentissem, e eles criassem um exercício que lhes permitisse criar um espaço nas costas desta primeira linha de pressão, e havia um espaço aberto lá com os jocas para receber, sabes o que é que ia acontecer? Eles tanto saíam curto, como se não se sentissem à vontade, metiam um passo interior e metiam a bola lá. Sem eu lhes dizer nada. Entendes? Esse é que é o problema. Essa é que é a descoberta guiada, não é? Tal descoberta guiada, claro. Mas isso faz parte. Por isso é que a formação é um laboratório para os jogadores, mas para os treinadores também, não é? Sim, para mim foi uma experiência fantástica, porque eu dei a volta aos pôde errar, evoluir, amadurecer. Errava e vinha e tal, e refletia e voltava a tentar, e às vezes mudava-lhe uma nuancezinha e o exercício já resultava. Outras vezes o exercício resultava 2 e 3 vezes e depois deixava de resultar. Eu era assim, mas que já morreu, já tenho que ir para outro? Não. Retiro durante uns tempos e depois volto a meter quando para eles já vão refocar outra vez. É que às vezes ele vai para a prateleira e volta passado 3 ou 4 ou 5 semanas e eles já refocam porque já não se recordam bem de como é que era aquilo, percebes? Têm que estar focados outra vez. Enquanto se tu repetis, tumba até ele morrer, ele morre mesmo. Morre mesmo que deixa de fazer aquilo. Já não estimula. Não, já não estimula. Quando eles já sabem tudo sobre o exercício, já não é propriamente um exercício. Depois já começa. Até foi um exercício bom, mas agora já fazem por fazer. Percebes? Em relação a isto dos exercícios, algo que me desperta muita curiosidade hoje em dia, nomeadamente quem está em altas densidades competitivas, com a recuperação a ganhar um peso gigante, mas com esta inquietude que alguém como o Vítor Pereira tem de estimular, de procurar desafiá-los para também o jogo evoluir, como é que se gera isto tudo? Porque quando se está a jogar tantas vezes consecutivas, para o treinador... Mas é o que eu não sou... Eu acho que há muita forma de ganhar, há muitas metodologias e diferentes metodologias e com sucesso. Eu sempre ensinei o jogo pelo jogo, estás a entender? E quem ensina o jogo pelo jogo, não é? Pronto, eu tive a felicidade de ter o Vítor Frade na minha formação. Mas quem ensina o jogo pelo jogo consegue, porque se tu tens um espaço reduzido de tempo e ainda assim desperdiças o espaço reduzido de tempo que tens, se não ensinas o jogo, se perdes tempo com outras coisas, então aqui não vais ter tempo absolutamente nenhum. Estás a perceber? Portanto, tu quando tu tens que ter a capacidade, é como treinar nas seleções. Eles têm que ter uma capacidade de síntese. Percebes? Claro. Eles têm que ter uma capacidade de síntese muito grande. Eles têm que ter capacidade de encontrar um ou outro exercício que lhes permita dar-lhes, do ponto de vista estratégico, dar-lhes as luzes. Tocar logo no ponto, não é? Claro, tocar logo no ponto, porque se tu fores para ali perder tempo com pessoas para ali tocar, não dá. Por isso é que o jogo tem que ser pelo jogo. É? O jogo ensina pelo jogo. Outra curiosidade tem a ver com a pré-época, nesta questão dos exercícios e daquilo que se prioriza. Muitos treinadores, o lado defensivo, o foco começar pelo lado defensivo, já temos treinadores que admitem que é pelo lado ofensivo, porque isto é algo que está em permanente modulação, construção, é um ser vivo sempre, não é? Não só o modelo de jogo, como esta própria construção de exercícios. Em pré-época, como é que o Vítor Pereira lida com esta questão dos exercícios? O que é que procura mais? Estimular logo ali naquele período? Eu normalmente, estou reparando uma coisa, eu tenho dias até para adequar o tipo de exercício à exigência, àquilo que eu quero do meu treino ou aquilo que eu quero estimular no meu treino do ponto de vista físico, não é? Mas físico para um tático, estás a entender? O que é que eu faço? Eu muitas vezes, por exemplo, no dia da atenção, dedico muito, no dia da atenção,
que é o dia, portanto, nós normalmente eu recupero, depois do jogo recupero, porque claro. eu já experimentei. Há gente que treina, há gente que recupera, mas o Mister recupera. Eu recupero porque eu fico completamente exausto. Normalmente nesse dia, no primeiro dia da recuperação, até delego mais as funções nos meus adjuntos, apesar de estar presente, porque estou completamente esgotado de energia. Portanto, é claro que às vezes jogamos, quando temos jogos a meio da semana, é impossível, tenho mesmo que treinar. Mas quando tenho um microciclo, um morfociclo, né, como chamam agora, como designam agora, no primeiro dia descanso e depois só no segundo dia fazemos a recuperação ativa. Né? A recuperação ativa, que eu antigamente, olha, outra coisa que eu posso falar aqui engraçada, eu quando trabalhava no Santa Clara, meu amigo, eu vou-te dizer, eu nem na recuperação, eu não conseguia imaginar a recuperação sem ser com trabalho tático. Eu não conseguia, amigo, eu não conseguia. Portanto, eu ao recuperar os jogadores já fazia trabalho tático. Sabes o que é que tinha que haver conteúdo, não é? Não, mas eu vou-te dizer o que é que me aconteceu. Tudo para mim tinha que ter uma componente tática. Eu vou-te dizer o que é que me aconteceu. Fadiga tática, amigo. Fadiga tática, quando eu digo fadiga tática, estou-te a falar em fadiga central. Tanto conteúdo, tanta informação, todos os dias, tanto conteúdo, tanta informação. Chegamos à parte final da época, estávamos, a cabecinha, estás a ver? A cabecinha não estava fresca para pensar. Erro meu. Duas subidas que perdi assim. Mas lá está. É isto que eu te digo. Mas nós temos que ter capacidade para refletir e perceber. Mas eu logo à terça-feira começo logo com um trabalho tático. E eu todos os dias trabalho tático. E eu exagerava. E às vezes... Até na complexidade também? O meu jogo é assim. O meu jogo tende... Tu é assim. Os nossos... Repara, nós às vezes falamos aqui... Já ouvi, olha, um dos temas do livro... É engraçado. Tu tens um conceito de jogo de qualidade, certo? Se eu te perguntar a ti, Remo, qual é o jogo que tu gostas de ver? O jogo de qualidade. Como é que tu gostas de ver a equipa? E todos nós somos influenciados por alguma coisa. Eu vou-te dizer porque é que eu fui influenciado na minha adolescência, quando era jogador. Influenciado com o Barcelona do Cruyff, com o Milan do Arrigo Sacchi, com o São Paulo do Tele Santana. Portanto, repara, tu quando olhas para este tipo de jogo, tu já tens uma certa tendência, certo? Se gostas deste jogo e não gostas de outro, já tens uma certa tendência, claro. Não é? Já há uma certa tendência do que é para ti, o jogar bem. Jogo de qualidade. Agora, tu quando vais para um clube, tu tens que ver a dimensão, tu tens que ver por isso é que se fala em modelo de jogo adotado, que é adotado para aquela realidade. Agora, vai estar muito longe. E por isso é que o Mister dizia que no Porto um João Moutinho resolvia coisas a meio toque, mas que na Alemanha já não acontecia o mesmo e teve que ajustar. Claro, precisavam de 3 ou 4 toques para controlar a bola, não é? E isso, se tu tens que jogar, tu tens que dar 3 ou 4 toques e ela ainda continua aos saltos, é um problema. Mas repara numa coisa, mas é isto mesmo. Tu de facto tens uma ideia evoluída de jogo, só que tu podes tornar, eles ou te rebentam com o treino, ou te acrescentam ao treino. Estás a perceber? Tu às vezes tens um grande exercício e dizes assim, isto vai ser espetacular. É claro que a minha experiência, eu neste momento raramente falho um exercício. Antigamente falhava exercícios. Claro. Ia para casa. Então andei a sonhar com aquele exercício. Andei ali a prepará-lo e a sonhar com ele. Que chego ali e os gajos rebentaram-me com aquilo tudo. Só que este exercício, noutro nível, com mais qualidade, se calhar resulta. E até se calhar resulta no outro dia. Os gajos estavam desfocados e aquilo foi miserável. E um gajo vai para casa tristinho. O caralho ali. Poxa, tanto tempo a mexer com aquilo. Agora, com a experiência, a experiência vai-te dando, porque eu já procurei exercícios muito mais complexos e neste momento os exercícios são muito mais simples. Agora, são muito mais simples, mas resultam, não há hipótese nenhuma, mas já sei que vão resultar. Às vezes resultam melhor se eles estiverem mais descansados, mais
predispostos para, se estiverem mais cansados, não. Mas eu estava-te a dizer há bocado, o trabalhar a parte ofensiva, a parte defensiva. Opa, eu procuro logo desde o início começar com os inputs defensivos e ofensivos. Estás a perceber? Agora, eu, por exemplo, os dois, no dia da tensão, os meus inputs são mais defensivos. No dia da tensão. Porquê? Porque é o dia das pressões, de pressionar, é o dia de trabalho de 1 para 1, de 2 para 2, de coberturas, ou às vezes 3 para 3, trabalho de linhas, é um trabalho setorial, intersetorial, estás a perceber? E mais reduzido, quer dizer que a tensão e o feedback e segundo as bolas e tal, aquilo dá muito, a parte defensiva está mais ali, entendes? Agora, eu depois tenho os outros dias, e nos outros dias, se calhar estou mais virado, mais preocupado. Os meus adjuntos continuam preocupados com a parte defensiva e eu já estou mais preocupado com a parte defensiva e eu estou mais preocupado com a parte ofensiva. Então, quando eu crio os exercícios, já é para resolver problemas do ponto de vista ofensivo. Mas não quer dizer que os meus adjuntos não estejam um de cada lado com preocupações defensivas e um de cada lado nas laterais também com preocupações defensivas. Percebes? Aliás, isso transporta-se para o jogo, não é? Porque quando a sua equipa perde a bola ou ganha a bola, o Mister já está imediatamente focado no momento a seguir, não é? E é isso que pode ajudá-los. Aliás, não há hipótese nenhuma. Tu tens que antecipar o momento seguinte. Tu tens que antecipar. Eu estava a dizer há pouco. Tu tens que ter um jogo, tu estás com bola. A minha preocupação, quando nós estamos com bola, eu já estou a ler os equilíbrios. Estou a ler os equilíbrios, estou a perceber se vamos perder, porque eu já estou a ver, mesmo antes das coisas acontecerem, eu já estou a ver. Se nós abrimos um espaço, e eu já sei que é naquele espaço, sabes quando um gajo está magoado no cotovelo e bate o cotovelo em todo lado? É tal e qual, pá. Um gajo está magoado, toca ali, vai ali a sair na porta, tal, bateu ali na parede, já está. E é tal e qual, tu estás a ver o espaço ali e é ali que eles te vão entalar. É ali o espaço, portanto, tu tens que antecipar. Antes desse momento chegar, tu já os redirecionaste, ou já os ajudaste a reposicionar. Entendes? Portanto, e esse é o momento em que tu tens a bola. Se tu quiseres uma transição defensiva forte, e é importante na zona da bola, em termos ofensivos, dos subprincípios que nós procuramos é criar superioridade na zona da bola. Não é criar superioridade, é fixar adversários para libertar espaços. Portanto, quer dizer que se nós temos gente na zona da bola, tentamos meter, imagina, a bola entra num corredor, tentamos ter lá 4 ou 5 homens, já sabemos que nesse momento, se perdermos a bola, temos homens para pressionar. Entendes? Porque se nós não tivermos em condições, é claro que nós queremos largura total, nós queremos ter no nosso jogo ofensivo, queremos ter largura total e queremos ter homens a virem apoio outros e ruptura. Agora, mas na zona da bola temos que ter superioridade, temos que estar em condições de reagir na perda da bola, que é para recuperá-la outra vez. Percebes? Exatamente. Deixem-me, o Tiago vai se juntar a nós, já tem mais perguntas do público, mas eu tenho aqui uma última para o Mister, ainda nesta questão dos exercícios, tem a ver, eu lembro-me, e nós falamos muito e da sua história de vida, uma história, portanto o Mister habituou-se a vir de um meio em que tinha que lutar, tinha que competir, e por isso também esta inquietude, esta impaciência, esta vontade de ganhar, de dominar, e pergunto-lhe, faça isto tudo, porque é a sua imagem de marca, quem o conhece sabe que é assim, na vida e obviamente no jogo, porque não se dissocia. Como é que conseguiu trabalhar, operacionalizar aquela questão das suas equipas de vez em quando ficarem na expectativa no que diz respeito à pressão? Porque das suas equipas... Mas faz isso às vezes. Mas faz isso. Mas digo que faço, mas não é fácil. Sabes porque é que não é fácil? Porque não tem muito a ver com a identidade que não é? Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha personalidade, entendes? Eu se vir a outra equipa dar 3 ou 4 passos consecutivos e não saltarmos na pressão, eu começo a ficar por dentro. Eu começo isto por dentro, começa a mexer comigo. Agora, estrategicamente, é assim, eu gosto de uma pressão com cérebro. E pressão com cérebro. Pressão, eu não gosto. Eu às vezes, eu já apanhei jogadores. Porque eu imagino até para treinar isso, não é? Ter os exercícios que tem que procurar para dizer a equipa tem que ficar na expectativa para depois os matar na transição, não é? Portanto... Mas sabes que uma pressão coletiva com cérebro, uma pressão com cérebro, não é? O cérebro é quase como que a equipa fosse um cérebro, não é? Um cérebro a perceber os momentos, o momento em que saltamos na pressão. Agora, o momento em que saltamos na pressão. Agora, por tanto estimular aquela pressão muitas vezes alta, eu depois quando quero baixar um bocado já é um problema. Isso é outro problema. É a equipa perceber, agora não é para ir lá sempre abafar. Exatamente. Vamos estrategicamente deixá-los sair
para entrar ali, para entrar em determinada zona, ou por dentro ou por fora, como nós quisermos, para depois matarmos. E às vezes eles já estão a sair na pressão, estás a perceber? Então tu tens que criar o exercício com uma zona que não permites que eles vão logo na pressão. Não é fácil. Nem para mim é fácil. Nem para mim é fácil, porque eles começam 1, 2, 3, 4 e eu não vejo já a equipa a abafar e já... Mas isto tem a ver com a minha personalidade, percebes? Tem a ver com a minha personalidade. Eu, como vi as suas equipas a fazer isso uma outra vez, já estrategicamente estava a imaginar, e daí eu queria perguntar, porque treinar isso, para quem gosta tanto de dominar, é difícil. Tiago, força. Então vamos lá a isso. Temos aqui o Diogo Abreu, que faz a seguinte questão: preparando aquilo que é então o jogador e o futebol do futuro, no futebol de formação, para o Mister, todos os exercícios devem incorporar a tomada de decisão? Claro que sim, claro que sim. Claro que sim. Mas eu se puser, repare, eu se puser 2 miúdos, 1 contra 1, com 4 balizas ou com 2 balizas, se fizer 1 contra 1, eles têm que tomar decisões, não é? Eles têm que tomar decisões, têm que rodar para um lado, rodar para o outro, proteger a bola. Pronto. Eu tenho é que entender, repare, não é difícil. O jogo exige a tomada de decisão permanentemente. Então é ir ao jogo. É ensinar o jogo pelo jogo. Ou seja, mas o jogo como? O jogo... se eu quero determinado tipo de comportamento, eu tenho que criar um exercício que estimule que a densidade com que aquele comportamento aparece no exercício é grande, não é? Portanto, o que eu quero é que o comportamento apareça, que o exercício promova o comportamento, mas a tomada de decisão é deles. Portanto, eu quando crio um exercício, eu procuro que as soluções apareçam, mas que sejam eles que a descubram. Eu não lhes vou dizer, pá, quando a bola estiver aqui, batam do lado contrário. Porque senão, o que é que vai acontecer? Porque eu também já caí neste erro. Os miúdos, cada vez que recebem a bola, já sabem que é para bater do lado contrário, bater uma bola do lado contrário. Se eu lhes disser, pá, quando receberem aqui, vocês estão a ver o coisa aberta do outro lado, pumba, a bola do outro lado. Pá, e eles começam a fazer isto sistematicamente. Eu já tive exercícios em que punha 2 jokers à largura, e sabes o que é que acontecia? O jogo andava, mesmo que tu tivesses, imagina, tinhas um joker de um lado e um joker do outro, mesmo que tu tivesses gente desmarcada por dentro, eles nunca te jogam por dentro, porque já sabem que tem o outro aberto do lado contrário, é pumba. E quanto mais baixo for o nível, pior, mais te variam. Pumba, pum. Então se tiver lá 2 ou 3 que te variem bem, meu amigo, recebem é pau. E eu costumo dizer, jogador que só joga para o lado não é jogador. Não falha passe, mas não é jogador. Jogador que joga para o lado e para trás, é claro, tu depois vais ver as estatísticas, não falham passes, mas nunca te metem um passe de ruptura. Então como é que nós vamos promover o passe? Como é que nós vamos promover o jogo por dentro? Criando condições para o jogo aparecer por dentro. Então eu vou meter jokers interiores. Vou meter gente interior que está a criar superioridade numérica e que, obrigatoriamente, se ele metade da linha de passe, eu tenho ali 2 ou 3 que posso jogar, eu meto, porque tenho linha de passe interior. E reduzo a largura. Eu reduzo a largura e meto o jogo a jogar por dentro. Tu vais jogar para a largura, não tens largura, então começas a jogar por dentro. É assim que eu estimulo a largura e a profundidade. Então, se eu quiser um exercício para estimular a profundidade, eu reduzo a largura. Se quiser um exercício para estimular a largura, eu reduzo a profundidade. Certo? Entendem? E depois vou jogando com jokers, criando soluções aqui, soluções acolá. E depois ponho lá balizas. Mas eu não lhes digo para que é que eram as balizas, para que é que são as balizas, mas eu sei para que é que são. As balizas são para eles perceberem que, se viemos deste lado e eles fecharem esta, nós podemos ir por dentro porque está ali uma baliza por dentro, ou podemos ir para o lado contrário que está a baliza do outro lado. Mas eles é que vão encontrar os momentos para fazerem isso. Se vão por dentro, se eles fecharem por dentro, vão por fora outra vez. Se eles forem fechar do lado contrário, vamos para o lado contrário. Mas isso são eles que vão encontrando. Não é eu que o meu feedback vira, eles pumba. Vira, eles pumba. Mas é que não se esqueçam que no jogo eles não me ouvem. Se tiver o estádio cheio, ninguém me ouve. Eu não posso estar a dizer vira. E eles depois às tantas já começam, às tantas depois automatizam aquilo, não é? E é pumba. E o jogo torna-se aquilo. Claro. Vamos então agora à questão do Rodrigo Ferraz. Quais as vantagens e desvantagens de atacar num sistema e defender noutro? Nessa situação, considera melhor utilizar um sistema que é uma adaptação do outro ou utilizar sistemas diferentes?
eu acho que já expliquei há pouco isso, né? Então, repara, eu posso jogar imagina que eu jogo num 4-3-3. Imagina que eu jogo num 4-3-3, mas o adversário joga num 4-4-2. E eu penso assim, se os 4 homens da frente me vierem pressionar fortes, uma pressão forte nos meus 4 homens da linha defensiva, eu vou ter problemas. Eu vou tentar criar, então eu vou criar, deixa-me ver como é que eu posso criar forma de sair contra 4 avançados que me vêm pressionar. Eu posso, das duas uma, eu posso meter lá um pivô, encaixar um pivô, ou posso não querer e o pivô ficar a jogar na mesma, que eu gosto que o meu pivô continue entre linhas, que é para me atrair os médios adversários, ou posso baixar um dos alas, né? Ou seja, eu posso criar uma nuance estratégica, eu posso partir de um sistema e criar nuances estratégicas que me permitem dar resposta àquilo que o adversário me vai fazer no jogo. Por isso é que nós mandamos estudar o adversário e estudamos nós próprios o adversário, não é? Portanto, criar nuances estratégicas, quer dizer, eu digo assim, imagina, mas eu tenho um lateral direito que é muito ofensivo, que é um gajo que é capaz de me dar, é rápido, é capaz de me atacar o espaço, de fazer diagonais. E tenho o meu extremo direito, que até é um gajo que joga muito mais por dentro, que até é um segundo avançado, nem é um extremo, é um segundo avançado. Então, eu posso querer que ele se junte ao meu ponta de lança, vai jogar por dentro. O meu lateral direito pode ser o meu ala, o outro ala pode jogar aberto, pode jogar por fora, e no instante eu transformei um 4-3-3 num 3-3-4. Ou então, imagina, eu posso fazer como faz o City. Tenho 2 homens abertos, tenho ponta de lança e ainda junto os 2 médios interiores. Os médios interiores para criar a indefinição ali sobre o lateral deles, não é? Porque a bola entra por fora, o médio entra à profundidade. A bola entra por dentro, o ala entra à profundidade. E eu posso criar isso, ou então começo a promover também trocas entre eles. Portanto, é desta complexidade, mas uma complexidade que vai crescendo, que se vai modelando, que o jogo se torna de uma diversidade maior. E quanto mais diversificado for o jogo, estou a falar do ponto de vista ofensivo, mais probabilidade temos de ter um jogo de ver um jogo de qualidade, não é? Bom, vamos agora ao Vasco Silva, pegando num determinado conceito, como o desenvolve vertical ao longo da sessão e horizontalmente ao longo do microciclo. Eu ao longo da sessão, eu acho que já dei um exemplo há pouco quando falei na construção, na estimulação de determinado comportamento que eu queria corrigir na minha equipa e fui dizendo que vou construindo, vou quase metendo aqui dentro. Quer dizer, aquilo naturalmente, quando chego imagina que eu chegava no final do treino e depois punha as 2 equipas a jogarem em estrutura sem dar feedback absolutamente nenhum. Se eu fiz bem as coisas, se eu fui estimulando as coisas, naquele exercício aquilo tem que surgir, naturalmente. Ou seja, eles entenderam e foram acomodando cá dentro no cérebro o espaço do lado contrário, não é? O tirar da pressão no espaço do lado contrário. Se é um adversário, por exemplo, se vamos defrontar um adversário que fecha muito do lado da bola, que é muito pressionante do lado da bola, é que o espaço encontra do lado. Mas o espaço, esse momento, quem tem que encontrar são eles. O momento de jogar e de variar é deles, não é meu. Claro. Portanto, se eu estimulei ao longo da sessão e estimulei bem com exercícios de qualidade, ele vai surgir. E depois, se não surgir, na semana seguinte vamos imaginar mas reparem, é uma nuance estratégica que eu introduzi contra o adversário, característica do adversário contra o qual vamos jogar, mas sem perder a minha identidade, sem perder a nossa identidade. Eu não lhes pedi para jogar de forma diferente. Eu só fui introduzindo exercícios porque sabendo que o adversário nos vai pressionar do lado da bola e que nos vai libertar o espaço do lado contrário, eu fui criando exercícios em que a pressão do lado da bola é forte e o momento de coisa eles têm que saber que do espaço do lado contrário eles vão ter. E às vezes no meio também, né? Criando jocas interiores, como eu há pouco falei. Claro. Agora, o comportamento, reparem, os comportamentos
os comportamentos de linha, são coisas que ao longo dos microciclos ou dos morfociclos, são coisas que se têm que ir estimulando. Os nossos comportamentos, os nossos grandes princípios têm que ir sempre estimulando, porque se deixarmos de estimular ao longo dos microciclos, eles deixam de surgir. E o exercício, e ir mudando o exercício, ir mudando... às vezes não é. O que é que acontece? O exercício, eu estabeleci esta lógica em determinado treino, certo? Para chegar a determinado comportamento. Na semana seguinte, provavelmente não vou fazer os mesmos exercícios. Na mesma lógica. Imagina, eu estou de forma hipotética, imagina que eu queria estimular o mesmo comportamento. Eu ia criar uma lógica de construção de exercício, mas não iam ser os mesmos. Provavelmente metia ali nuances diferentes, arranjava ali formas diferentes para estimular o comportamento na mesma. Porque quando nós deixamos de estimular o comportamento, imagina, trabalhamos uma linha defensiva, mas uma semana trabalhas, na semana seguinte já não trabalhas. Opa, não trabalhas, eles vão começar a cometer erros. Claro. Já não vai ser um relógio, o relógio que tu queres. O perceberem claramente quando é que controlam a profundidade, quando é que aceleram, quando é que reduzem o espaço, quando é que um salta os outros fecham, quando é que o adversário vem para cima de nós e quando é que reduzimos e fechamos, a zona em que temos que saltar, portanto, isto são coisas que têm que ser estimuladas todas as semanas. Se é um comportamento, se é um grande princípio que o grande princípio ou os subprincípios que nós queremos estimular. Não é? Temos que ir estimulando. Vamos agora à última questão, antes de passar novamente a bola aqui ao Remo, do Walter. Os seus exercícios têm sempre balizas, oposição e momentos de transição? Eu normalmente não trabalho momentos isolados. Estás a perceber? Ou seja, se tu tens bola, a seguir a seguir vais perder a bola. Se vais perder a bola, tens de ter uma reação. Não é? Se não tens bola e ganhas bola, a seguir vais fazer uma coisa qualquer. Eu não gosto. Os meus exercícios normalmente têm objetivo para a equipa que não tem bola, como tem objetivo para a equipa que tem bola. Portanto, o objetivo não é perder bola e pronto, e acabou. Não, normalmente eu ligo os momentos, né? Os momentos estão ligados. Não, perdemos bola, temos que pressionar. Se é esse o comportamento que eu quero. Não é? Há quem em vez de pressionar queira juntar e compactar a equipa. Eu quero que a equipa pressione. Portanto, quando eu estou a trabalhar do ponto de vista ofensivo, imagina que eu crio superioridade numérica ofensiva. Não é? Eu crio superioridade numérica. Por exemplo, eu não tenho... Pá, às vezes, no outro dia perguntaram, mas como é que cria dinâmicas, por exemplo, como é que no corredor lateral, como é que cria? A bola entra aqui no lateral, depois o lateral entra no médio entra no ala entra no coisa. Não é assim que eu creio. Imagina que eu quero criar dinâmicas, subdinâmicas num corredor lateral. Pronto. Imagina que eu começo, uma coisa simples. Eu começo só com um passe. Imagina, um passe metido num espaço. Isso é uma das tendências. Atenção, nós jogamos contra os japoneses. Aprende-se muito com as equipas japonesas. Nós jogamos contra os japoneses. E os japoneses tinham uma coisa espetacular, uma coisa tão simples. Como é que eu nunca me lembrei daquilo? O passe, normalmente, quando era metido o passe nos alas, eram já metidos na frente deles, mas com uma força do cara, já metido na frente deles. E eles, em velocidade na frente deles, e eles quase, mal no primeiro toque, era logo, pumba, aquele cruzamento na frente do guarda-redes. E apareciam em velocidade. E criavam aquilo era intencional. Portanto, se eu começar a trabalhar, imagina que eu, de uma forma simples, eu começo a trabalhar as subdinâmicas no corredor lateral. Se calhar começo por isto. Passe tenso, a bola a entrar, sobre uma posição qualquer, a bola a entrar e ele, bem, e nós aparecemos na área. Exato. A seguir, quero criar dinâmica entre médio e ala. Ala por dentro, médio por fora, médio por dentro, ala por fora. A bola entra num e o outro tumba na profundidade. A bola entra no outro e o outro tumba na profundidade. A seguir, contra uma oposição, contra um jogador a fazer a oposição, imaginemos.
Depois sou capaz de criar 3-2, ponho 2 oposições no corredor e coloco lá 3, o médio, posso colocar o lateral, o ala e o médio. Pronto, e eles ou por fora ou por dentro, agora o conceito é que eles têm que perceber. Portanto, é um por dentro, outro por fora, um em apoio, o outro à profundidade. Portanto, criei esta dinâmica e encontrei as soluções para aparecer na profundidade. Na área eu vou, por exemplo, eu posso começar por meter só um jogador a entrar na área e aí direciono o passe na área, porque para mim o cruzamento é um passe, portanto, e às vezes é importante só meter um jogador a entrar na área. A seguir sou capaz de meter 2 jogadores a entrar na área contra a oposição de um treinador. A seguir sou capaz de meter 3 jogadores contra a oposição de um central. A seguir sou capaz de pôr 2 centrais contra a oposição de 4 homens em zonas diferentes. A seguir sou capaz de meter 3 mais o pivô contra 5 homens a entrar na área. Quer dizer, ou seja, é uma construção, vai-se construindo. A seguir, por exemplo, imagina, mas aquilo não vou estar o treino todo com aquilo. A seguir, para ser uma lógica disto tudo, a seguir, eu vou pôr a equipa que está com bola em superioridade numérica. Em superioridade numérica contra uma linha defensiva e o pivô, contra uma linha defensiva e dois pivôs, 2 médios. Quer dizer, mas depois, era isto, para chegar aí à coisa, quando perdemos a bola, por exemplo, estamos a criar soluções, né? No corredor ou corredor central, estamos a criar soluções. Perdemos a bola, temos que pressionar. Né? E os outros, quando ganham a bola, metem um alvo qualquer atrás, que lhes sirva de apoio para eles poderem finalizar em qualquer lado. Ou seja, para ter uma sequência, se quer uma transição que saia no ponta de lança ou então que saia diretamente nos corredores laterais, então ponho alvos nos corredores laterais, como apoio, jocas como apoios, nos corredores laterais ou no corredor central, como eu quiser. Mas, só para responder a esse nosso colega, não é perdemos bola, acabou, e para o exercício e depois vem todo. Não, aquilo é tal, sempre a dar. E muitas vezes com segundas bolas, muitas vezes a provocar ainda um desgaste e depois mete bola por cima da defesa à profundidade e depois vão lá pressionar e vem outra vez. Portanto, é assim que se vai construindo o exercício. Ora bem, uma lógica de construção. O Tiago já volta para fechar com 2 perguntas do público. Eu tenho aqui 3 desafios também da minha parte para terminarmos. E pegando naquilo que também foram as maiores influências que o Mister teve no seu crescimento e daquilo que gostava no futebol, e eu já sabia, porque já tínhamos falado sobre isto antes, mas fui à procura e encontrei isto da Arrigo Sacchi. Um outro dia eu estava a observar crianças sub-15 e os defesas não estavam a fazer nada para além de marcar o seu atacante. São especialistas nisto, é verdade, mas não gostam do jogo. Isto é sofrimento, não alegria. E o futebol não é isso. Se alguém fizer a mesma coisa o tempo todo, vai ser muito bom nisso. Mas o futebol reduz a uma coisa só. E um jogador pode-se reduzir a uma coisa só. Portanto, isto entronquei muito do que disse sobre aquilo que é o papel do treinador também no futebol de formação. Isto era Arrigo Sacchi a ver sub-15 e a dizer, estamos aqui a formar centrais muito fortes na marcação, naquele caso. Aqui, se calhar, às vezes em Portugal, centrais muito bons a sair a jogar, mas falta depois tudo o resto. Não é? E o papel do treinador é muito importante aqui. Sim. Eu na altura, qual era o central dele? Era o Paio Baresi, não? Já não me recordo bem. Sim, ele teve do Milan, sim. Claro, inteligentíssimo, não é? Inteligentíssimo na forma como entendia o jogo, não é? Que antecipava tudo. Eu vou-te dizer, é claro que nós, isto há coisas, por exemplo, nós vamos falar do guarda-redes, esta introdução do guarda-redes, não é? Do guarda-redes e dos centrais poderem entrar dentro de coisa na primeira fase de construção, não é? Sair a jogar. Mas não é só isso. Estou reparando uma coisa. Há muito esta tendência. Nós agora, quando olhamos para um guarda-redes, a primeira coisa que procuramos parece que é só o gajo jogar com os pés. E defender não interessa, né? Depois o gajo não defende nada, pá. E depois o gajo sai um cruzamento e o gajo não sai no cruzamento. Não, mas joga muito bem com os pés. Mas não defende. Sabes que nós caímos um bocadinho. E com os centrais é um bocadinho também isso, não é? Nós queremos centrais provocadores. Mas eu gosto. O central para mim, eu acabei a minha, enquanto jogador, eu acabei como central. Um gajo quando bate tem que bater mesmo. O gajo tem que ser agressivo, pá. Um central claro. tem que marcar a posição, pá. É como o cão ou o tigre que mija na árvore, não é? Marcar território. O gajo tem que marcar território, amigo. É preciso ser. Agora,
Agora, que tu vês, agora também não é o central, também não é aquele central, pá, que só sabe fazer passe lateralizado, joga para o lado, e depois joga para o lado ou encosta E o só ao central que se adversário. não tiver ninguém para marcar não sabe o que é que há de fazer, que era isso que Saki É, dizia, no claro, fundo, não claro. é? É o que eu digo e já disse, e foi assim que comecei. Nós temos que formar jogadores inteligentes, com cultura tática, que entendam o jogo, percebes? Eu tive sempre a preocupação de ir explicando o jogo. Na formação eu explicava o jogo, porque é que fazíamos isto, porque é que fazíamos aquilo, porque é que devia ser assim, porque... E ensinar o jogo é fundamental, mesmo em termos... Quando chegamos aos séniores, nós pensamos, mesmo nas grandes equipas, pensamos que está tudo resolvido, mas não está. Mas Tem não muita está. coisa que não está resolvida. O simples, repara, o resolver situações de 2 contra 1, que parece a coisa mais simples deste mundo, repá, não está resolvido. Eles não te conseguem transformar uma situação de 2 contra 1. Se tu não atacares o adversário, eu como defesa mantenho-me bem e defendo os dois. Agora, se alguém me atacar com bola e o outro abrir, vou-me libertar. O que abre, liberta-se, não é? Porque eu ataquei o defesa com bola. Agora eles não sabem resolver isso. Situações de 3 para 2, não sabem resolver. Defensivamente, igual. Defensivamente, não te sabem perceber. Quantos eu começo, nós pensamos que eles têm tudo, só que muitas vezes eles têm conceitos interiorizados que vão contra aquilo que nós pensamos. E isso é outro problema, tens que desmontar. A formação tem uma vantagem muito grande. Opa, normalmente não está nada acomodado, não está nada já interiorizado. Sim. É quase como tu abres e vais montando aquilo que tu queres. Por isso é que tu deves ensinar bem, porque se ensinares mal, provavelmente eles vão absorver mal também, não é? E depois para desmontar isto numa fase posterior é complicado, é difícil. Agora, não há dúvida nenhuma. Eu gosto de um central que saiba jogar, que queira bola, que queira ter iniciativa, que provoque, que te meta passe interior, que te meta passe à profundidade, que te leia às vezes virado para um lado com os apoios de um lado e esteja a meter do outro, que te consiga encontrar os centrais de qualidade, consegue encontrar o espaço, aquele espaço, vem a linha média pressionada deste lado e abre-se ali um espaço entre os médios e o ala, que normalmente os alas adversários, os alas normalmente fecham mal. Ou às vezes tem a referência do outro. Eu apanho montes e montes de alas que ainda têm a referência do homem. Agora, mister, e vou atrás dele. Se ele for, eu vou atrás dele. Se ele não for, eu não preciso ir aí fechar. Estás a entender? Claro. Equipas, eu pensei que não era possível isto acontecer, mas é verdade. Isto é verdade. Acontece. Portanto, agora, o central tem que saber fazer tudo. Agora, também tem que saber defender. Primeiro tem que saber defender. Tem que ser forte a defender. Tem que ganhar duelos. Porque se for um central que sistematicamente deixa o adversário rodar e vai por lá fora, ou é batido sistematicamente porque não antecipa. Eu, por exemplo, há centrais. Isso pode ser um problema na formação dominadora, como o Futebol Clube do Porto, por exemplo, porque os centrais não estão tão habituados a ser colocados em causa, em termos defensivos, não é? Porque a equipa é muito dominadora. E às vezes chega ao futebol sénior, por exemplo, até com dificuldades no jogo de cabeça. Mas tu a treinar também pões os melhores avançados contra eles. Contra eles. Tu, em termos de treino, pões os melhores avançados contra eles e eles têm que resolver a situação. Tu tens que explicar como é que eles antecipam as situações. Claro. Um central que antecipe, um central que saiba posicionar os apoios, um central que perceba claramente os momentos de... Por quem não entender o jogo, quem aprender as coisas de forma redutoras, nunca vai entender o jogo. Percebe? Vai ser sempre um jogador que depois não te vai permitir fazer isto que tu queres, brincar com, não é? Desmontar e montar os sistemas, não te vão. Isso não. Há jogadores que, provavelmente, mas um jogador de futuro tem que entender o jogo. Entendes? Tem que dar resposta aos novos desafios. E há aqui, claro. Aos vários contextos também. Tu vês um Leipzig a jogar, tu vês um Leipzig, tu às vezes vês, é o médio que te abre como ala, e depois, em termos defensivos, ele vem fechado dele, em termos ofensivos é ele que te aparece aberto, e depois é o ala que te aparece como ponta de lança, ou que te aparece por trás do ponta de lança no meio. Quer dizer, e estas nuances, e depois no jogo a seguir, porque o adversário é outro, e os espaços são outros,
já cria outras dinâmicas, outras subdinâmicas. Agora, não altera aquela forma. A Atalanta, como o Mister falou, o central da Atalanta do lado esquerdo do ano passado era um dos maiores assistentes da equipa. Portanto... Opa, e quantas vezes os centrais aparecem a fazer golos na área? Pá? Exatamente. Aparecem de zonas em que ninguém está à espera. Às vezes chega lá o gajo e diz, epá, de onde é que apareceu este gajo? Onde é que veio este? Mas acredita que provavelmente isso é uma tendência evolutiva. É pareceres com homens de outras zonas. Entendes? Que te aparecem, parece que de onde é que caiu este paraquedista. Já caiu e já fez gol. O Luís Castro, quando esteve cá, falou disso muito bem, que ele estava a dominar o jogo aos 80 minutos e a Atalanta em 10 minutos, eles apareciam de todo lado, ele contou isso com alguma piada. E eu vou-te dizer uma coisa, eu tenho estudado muito a Atalanta, só que de facto aquela linha às vezes, opa, eles às vezes tu olhas para lá e vês na linha do meio campo o central para a ponta de lança. Um só. Exatamente. Depois o equilíbrio, meu amigo. Agora, aparece do médio à profundidade e eles vão atrás do médio. Às vezes juntam-se numa linha de 6 e de 7 e eu às vezes para entender. Parece caótico, mas não é, não é? Opa, se tu tentares entender o Leeds, não é fácil, amigo. Pois, o Leeds claro. não é fácil entender. Não é fácil entender aquilo. Também te aparecem eles aparecem todos lá dentro em termos ofensivos. Eu às vezes dizia assim, eu só queria lá estar para perceber como é que o equilíbrio está lá atrás. É que eu não consigo ver a televisão, só filma. Exatamente, não tem campo aberto, não. Como é que aquilo está neste momento? Só que depois eles com cada entrada, com acabar tanto entram, também levam com golos que são erros. Exatamente. Que assim já não dava porque causava-lhe aquela urticária de ver a sua equipa a sofrer. Mas sabes uma coisa engraçada? Dá um jogo da Atalanta, eu vou ver. Claro, eu também. Futebol italiano, mas eu vou ver. Dá um jogo do Leeds, eu já sei que vou estar entusiasmado a ver aquilo. Não sei bem o que é que aquilo vai dar. Porque desafio, não é? Desafio. Ora bem, falar em desafio, Johan Cruyff foi o segundo desafio que eu escolhi. Dizia, jogar futebol é muito simples, difícil é jogar um futebol simples. Pois é, simplificar que é difícil, pá. Simplificar é que é difícil. Não há dúvida nenhuma. É só gajo de complicado. Porque depois o treinador tem isto na cabeça, mas depois para simplificar de forma a que seja fluido, não é? Mas nós temos, mas sabes, a minha evolução foi um bocadinho, assim, eu antigamente pensei que sabia muito, agora sei qualquer coisa, mas ainda sei pouco, mas estou sempre a refletir, atenção, estou sempre a pôr tudo em causa e estou sempre a refletir. Agora é assim, a minha evolução foi no sentido da simplicidade. Estás a perceber? Portanto, eu já passei por um período em que os meus exercícios eram complexos, o meu jogo era muito complexo e fui simplificando as coisas. E percebi claramente que nós não precisamos de exercícios complexos, nem de um jogo muito complexo para ter um jogo de qualidade. Não precisamos disso. Agora, se tu me disseres assim, mas destas nuances estratégicas, isto de mudar, isto é que me dá gozo, estás a ver? É isto que eu perdi um bocado agora na China, perdi um bocadinho. Mas tivemos algumas nuances que nos permitiu, nomeadamente, ganhar o campeonato no primeiro ano. Sim. Havia ali algumas nuances, que fazíamos e que criávamos alguma dificuldade nos adversários. Agora, quanto mais subis de nível, mais consegues jogar com isto. Isto de facto é o que me apaixona. Percebes? Esse calor que falava há pouco por dentro. Ora, por falar nisso, a minha última questão é esta. O Vítor Pereira já jogou com as suas equipas o jogo que quer jogar ou nunca vai jogar o jogo que quer jogar verdadeiramente? Porque está sempre à procura de... Nunca vou estar satisfeito. Acredita, eu ando à procura. O que me move no futebol, vou-te dizer, o que me move no futebol, eu se disser assim, o dinheiro foi importante, ou não, mas o dinheiro só é importante quando nós precisamos dele, quando nós deixamos de precisar dele, deixa de ser importante. Para mim deixa de ser importante. Quando nós temos o conforto de viver bem, deixa de ser importante. Portanto, aquilo que sempre me agarrou ao futebol foram as borboletas. Tenho as dúvidas nenhumas. E as borboletas no sentido de ver uma equipa minha a jogar um jogo em que eu esteja deliciado, em que eu fique... Entendes? Só que isso vai acontecer, pode acontecer a espaços. E tu tens de ter qualidade.
para jogar. Eu não posso, nunca mais na minha vida, ir para uma equipa, eu não posso, para jogar aquilo, para jogar o jogo que quero ver jogar e que me entusiasma, eu não posso ir para uma equipa que tecnicamente não tenha qualidade, que tática, eu não posso, porque eu aí vou ter que jogar outro jogo que eu não gosto, estás a perceber? Portanto, eu tenho que ser honesto comigo próprio. Vou sentir que a qualidade me permite fazer alguma coisa, se não der, não se vai. Eu para a China fui para a China. É claro, foi para a China. Tu dizes assim, mas como é que é o mister? Como é que se desviou e foi para a coisa? Porque a China dá-te coisas, tira-te coisas, mas também te dá outras coisas que tu tinhas que cantar uma vida, não é? Portanto, mas eu espero estar próximo de trabalhar no nível que me permita sentir as borboletas e entusiasmado do pai, pronto. É isso que me faz andar no futebol. É isso que me faz. Muito bem. Tiago, força, vamos então para as últimas. Vamos então, 2 questões finais. A primeira, como são as palestras de jogo? E eu ia um pouco mais longe e perguntava para que servem as palestras antes do jogo e também a importância que tem o intervalo. Ou seja, se durante aquele curto período de tempo se consegue efetivamente alterar comportamentos perante jogadores que chegam após 45 minutos, alguns deles com algum cansaço, alguma fadiga, tanto física como mental. Já passei por várias fases. Antigamente, lia aqueles livros. Antigamente lia aqueles livros de autoajuda e de motivação andava sempre à procura ou andava sempre à procura de uma afirmação nos jornais e para fixar durante a semana e depois escrevia durante a semana e ia apontando, ia criando uma história, estás a perceber? Ia criando uma história para depois ter impacto. Só que isso aí, vou-te dizer, isso resulta uma vez ou outra. Resulta, porque eu depois dei por mim, acontecia-me isto. Eu durante a semana quando escrevia aquilo, até me sentia entusiasmado para dizer aquilo. No dia da palestra, não sentia nada daquilo. Não sentia nada daquilo, não estava a sentir nada daquilo. Eu era assim, se eu não estou a sentir, não consigo exprimir com a emoção que devia exprimir. Então disse, eu estou tanto tempo à procura das palavras mágicas, quando a experiência, o que é que me diz? A experiência diz-me que, fundamentalmente, nos jogos, em que a motivação é intrínseca, nos grandes jogos, tu não precisas de palavras mágicas. Não precisas de palavras mágicas. Nos grandes jogos, eu concentro naquilo que é tático, naquilo que é o adversário, naquilo em que podemos, naquilo que é a naquilo equipa, não é naquilo que é o adversário, naquilo que podemos, onde é que podemos ferir o adversário, como é que podemos forçar o nosso jogo, impor o nosso jogo. Normalmente é por aí. Imagina, eu estou no Porto, vou jogar ao Benfica, é sempre o nosso jogo, como é que lhes vamos pressionar ali, como é que vamos matá-los ali, como é que vamos, pronto. E aquele discurso da positividade para o nosso jogo, para forçar o nosso jogo. Então, nunca é, eles têm isto ou têm aquilo. Não, é o nosso jogo, como vamos pressioná-los, como vamos impor, forçar o nosso jogo. Quando tu imagina, jogas com o Porto, ou jogas para uma Champions, e a seguir vais jogar em casa com uma equipa que está no fundo da tabela, aí cuidado. Então, quando tu jogas, por isso é que muitas vezes há jogos que os jogos anteriores a competições europeias, um grande jogo de competições europeias, o jogo anterior é um perigo e o jogo seguinte é outro perigo, porque naturalmente tu tens o balão cheio para um grande jogo e o balão esvazia no jogo seguinte. E aí tu tens que encontrar o desafio, aí tu tens que estimular o desafio, mas às vezes é criando condicionantes até no próprio treino, com condicionantes no sentido dos constrangimentos serem maiores, estás a perceber, de criar dificuldade à equipa. Obrigar os jogadores a fazer, preparares um vídeo, com coisas muito boas do adversário, que é precisamente ao contrário, tu repara, quando tens um adversário muito forte, tu tens que criar um vídeo em que o teu comportamento apareça ali com grande qualidade, não é? Estimular o teu comportamento, grande qualidade. Quando tens um adversário muito fraco e o balão esvazia, tu tens que
criar um vídeo, não é? Tens de dar um vídeo que eles criam dificuldades e que eles são fortes ali, são fortes acolá, e tens que ir durante a semana. Eu acredito mais, não na palestra, mas mais no que vais picando durante a semana, o que vais lançando durante a semana, estás a perceber? Durante a semana vais lançando a coisa que é para quando lá chegares a coisa já está, o cenário já está montado, entendes? Ao intervalo é fundamental a tua capacidade de síntese e de análise, mas isso vem da tua experiência, né? Da tua capacidade de ler, da tua capacidade em 3 ou 4 apontamentos no quadro, tentares, olha, os espaços estão aqui, ou são neste lado aqui, eles estão-nos a criar dificuldades aqui, portanto temos que controlar isto, e aqui os espaços que estão a surgir são estes, e nós, se nós fizermos isto e isto, vamos, pronto, ajudá-los a descodificar o jogo, né? Descodificar o jogo, que é aquilo que tu fazes como treinador, é tentar ajudá-los a descodificar o jogo. Depois lá dentro, são eles que, lá, se eles entenderem o jogo, se forem motinhos, por exemplo, opá, facilmente entendem. Agora há outros que têm mais. Não é só motinhos. Vamos então para a última questão. Que tipo de exercícios o Mister aplica num período transitório? Opa, olha, por aquela questão da fadiga tática, é que eu depois acabei por não... Antigamente eu provocava esta fadiga tática nos meus jogadores porque de facto trabalhava tanto taticamente e queria aproveitar tanto o treino que para mim não havia exercício que não tivesse componente tática, percebes? Não, para mim, se fosse uma brincadeira, olha, meu Deus, já me vejo, por exemplo, um adjunto que eu dizia, pá, dou-te, ainda hoje faço isso, olha, quero uma ativação com base num contra-movimentos, com base a entrada do terceiro homem, com base... Pronto. E o que é que acontece? Eu antigamente, todos os meus exercícios, não tinha aquelas brincadeiras que às vezes os jogadores até gostam. Para mim, isso não tinha lógica absolutamente nenhuma. Mas hoje digo-te que tem, porque às vezes sabes o que é preciso fazer? Nesses períodos transitórios, é preciso fazer uns torneios com 3 equipas e pôr só a jogar e aliviar o que é tático. Alivia o que é tático. Alivia. Porque tens que aliviar. Que é para depois, uns dias antes de começarmos outra vez a competição, poderes injetar outra vez taticamente. Percebes? Ou seja, aliviaste, limpaste a cabeça para depois injetar outra vez taticamente. Porque se andares sempre no tático, acontece. Chegava ali ao último mês, ao mês das decisões, opá, eles já estavam mortos. Eles já estavam taticamente, já não podiam ouvir mais, já estavam fartos de treinar taticamente, estavam cansados, que é o que eu chamo fadiga tática. Olha, e lá foram 2 campeonatos assim à vida, porque eles de facto chegavam ali àquela altura, pá, já deviam estar saturados também de tanto trabalho tático. Não é? Portanto, é preciso ter cuidado com isso. Essa parte. Obrigado. Aproveito para relembrar que no dia 18 teremos a nossa 4ª session, uma live que terá como base o microciclo do analista, uma oportunidade para ficarem a conhecer tudo sobre a observação de equipas e jogadores. O autor do livro Microciclo do Analista, Paulo Costa, estará presente e como convidado especial, Miguel Leal, treinador de futebol. Dizer-vos que tivemos aqui uma autêntica aula, uma autêntica lição de futebol. Quem não viu e pretende rever, ainda há pouco nós estávamos a ver aqui comentários a pedir para o Mister falar mais devagar para poderem tirar apontamentos. Tem a oportunidade no Isso aí eu precisava de nascer outra vez. Precisava de nascer outro. Eles vão ver outra vez. Eu nunca te contei. Uma vez fui almoçar com o Guardiola. Uma vez fui quando eu estava no Bayern de Munique. Estive lá 4 ou 5 dias com ele. E uma vez fomos almoçar. Fomos almoçar. Ele senta-se à mesa e tem os copos. Depois tinha lá mais umas coisas. Tu não estás a ver com aquilo. A mesa estava assim, a comida ficou de lado, eu não comi nada, aquilo ficou lá, a massa era uma pasta. Ficou lá, que eu quase nem toquei naquilo. Começou ele, tal, e eu senti isso aí, tu estás a falar depressa demais, tem calma. O raciocínio dele era tão rápido, era assim, ei. Ele em espanhol, às vezes misturado com catalão, e dizer que eu, mas aquilo foi, diz lá o
o adjunto dele, como é que se chama? Não me recordo o nome, que anda com ele para todo lado. Ele era assim, olha, eu fiquei aqui caladinho, ele abriu a boca, eu fiquei aqui caladinho, estou de boca aberta, os dois, tal, aqui parecia um jogo, aqui parecia, agora fez-me lembrar que eu nessa altura também me sentia, às vezes era assim, pá, mais devagar, que o raciocínio está muito rápido. Mas é um aí, eu tinha que nascer outro, tinha que desligar a ficha. Como é que eu vou desligar a ficha? Começa a falar de futebol, acabou. Claro, mas aí não teve a oportunidade de o ouvir, e aqui todas as pessoas que tiveram a assistir têm a oportunidade de o ver e o ouvir novamente no canal do Prime Sessions. Têm a oportunidade de ver não só esta terceira iniciativa, como também a primeira e a segunda. E assim chegamos ao final. Tiago, deixa-me dizer uma coisa. E pode pôr em slow motion, não é? Exatamente. E voltar atrás. E podem voltar atrás. Põe a dar devagarinho que a coisa vai. Eu espero ter sem dúvida, aqui muito obrigado. um bocadinho entretidos, não é? E é sempre um gosto de falar de futebol. Muito obrigado, Vítor. Muito obrigado, Rémulo. Muito obrigado a todos os que estiveram aqui ao longo destas quase 2 horas. Aproveito para me despedir, em meu nome pessoal, em nome da editora Prime Books. Desejar-vos a todos um bom fim de semana, com saúde, e na próxima quinta-feira cá estaremos para a 4ª Session Prime Sessions. Obrigado por tudo, saúde e bom fim de semana.